Começando mais um episódio do Fábio.live, desta vez temos uma galera aqui, mas eu vou fazer um agradecimento rápido aqui aos apoiadores deste podcast, para a gente já entrar num papo que vai ser super interessante. Como você já viu no título aí, a gente vai falar sobre a relação do cristianismo e do veganismo, e cara, a gente tem um representante de cada religião, não de todos, obviamente, mas de várias religiões, vai ser muito legal, fica por aí. Quero agradecer a Live Up, que é a maior empresa de marmita congelada saudável do país e que tem 8 opções veganas, tem em mais de 80 cidades aqui, a gente tem marmita vegana a partir de R$ 14,99, então é acessível, provavelmente tem na sua cidade, então estou deixando o link aqui na descrição para você clicar e ver se tem na sua cidade, aí você pede, chega congeladinho, 5 minutos no micro-ondas quando você precisar, e você vai ter uma refeição saudável e parece que foi feita na hora. Inclusive, eu almocei antes de vir para cá. Eu estava na correria no hotel e eu tinha uma Live Up ali, então foi muito legal. E se você for fazer a primeira compra, você usa o cupom Fábio10, que você vai ter ainda mais 10% de desconto. Então, no precinho, na sua cidade, e a comida é boa mesmo, vale a pena, tá? Então, bora lá. Gente, temos gente. Vou começar apresentando assim, no geral, e depois a gente vai entrar com calma aqui. Primeiro eu quero falar que esse podcast ele é baseado num documentário chamado Christspiracy. É do mesmo produtor do Cowspiracy, por isso esse nome, mas é relacionado ao cristianismo. E eu pedi para cada um deles, cada um é de uma religião diferente, e eu pedi para cada um deles assistir ao documentário alguns dias antes aqui da nossa gravação, e a gente vai conversar sobre o documentário e sobre essa relação das religiões ou das não religiões, eu sou representante ateu da mesa, essa relação da bondade, da benevolência e com o veganismo e coisa e tal. A gente tem aqui a Sandra, que eu conheço há muitos anos, que é da ASEAMA, que é uma entidade espírita voltada para os animais também, todo mundo que é vegano, tá? Então já vamos são de religiões diferentes, mas com um ideal muito em comum aqui. Muito obrigado, Sandra, pela sua presença. Obrigado pelo convite, obrigado para quem está nos assistindo, né? Uma delícia. Me chama a falar de Jesus para vocês também, né? E veganismo, nossa, então uma alegria. Foi bem isso. A Sandra falou, não, esse assunto eu gosto muito. Eu gosto muito. Obrigado, então, pelo convite. Olá, os nossos amigos de podcast. É isso. Temos aqui um velho conhecido, uma velha conhecida, que você fala que whatever, tanto faz, né, o jeito que fala. Agora estou como Rafael, então. Velho conhecido, então. Exatamente. Que é a Leila Diva Black, é a drag do Rafael Baptista. Exatamente, eu mesmo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fábio. E só para pontuar que eu estou aqui não representando a religião que Perfeito, eu já vou vamos falar, começar assim. Mas eu vou falar em nome de representantes. Tá. E você frequenta, tem uma proximidade com o candomblé. Isso, a família por parte de mãe é da Umbanda, por parte de pai é do candomblé. Tá, eu nem sei a diferença muito bem, então estou representando muita gente aqui. Okay. E a gente vai aprender hoje a respeito disso. O Guga está aqui representando assim, uma das religiões que mais falam sobre veganismo, eu acredito, né? Que a religião é evangélico, mas é adventista, né? Isso. Adventista é um evangélico, né? A gente é protestante. Protestante e tal. Adventista do sétimo dia. Então, do sétimo dia, porque tem outros adventistas. Tem outros adventistas. A primeira foi do sétimo dia e foi surgindo outras, né? O pessoal sai, cria outras, mas adventista do sétimo dia. Tá. E o Guga é também do canal VegTube, né? Nos conhecemos lá, né, Fábio? Inclusive tava uma chuva aquele dia. Hoje não, hein? Inclusive eu comi um Live Up lá, né? Foi. Ou eu não comi? Eu não lembro agora. Comeu. Eu comi, né? Comeu, tinha que comer. Apoia ela também, né? Comer. E uma delícia sempre, né, Fábio? Verdade. Mas obrigado pelo convite. Eu acho que eu sou mais novo no veganismo, mas eu ouço sobre isso desde quando eu era criança. Então vai ser legal trazer essa que é uma essa característica do adventista do sétimo dia, né? Desde criança as pessoas ouvem. Por exemplo, se a pessoa ouve falar pela primeira vez sobre PTS quando vira vegano, a gente tem almoços religiosamente na igreja com literalmente, PTS desde religiosamente. Então vai ser legal a gente compartilhar isso. É muito curioso, eu acho muito curioso. E o Alcemar, que ele está aqui representando o Papa. Nossa, cara. Coloquei um peso nas costas dele que vai ser difícil de tirar agora. Coloquei um peso difícil de tirar agora. Nossa, mano, calma. Não, o Alcemar é católico. Não é, é cristão, como todo mundo aqui. Aliás, eu não tenho certeza sobre o candomblé, se é cristão ou não, a gente já vai falar sobre isso.
Mas o Alcemar é cristão e é católico. Isso. É isso? Isso. Muito obrigado pela presença De também. nada. É que nem exatamente como Rafael, né? Isso. Comentou, inclusive Batista, né? Baptista, como diz minha mãe, tem um cômodo, então tira o... É gostoso falar Baptista. Em inglês é Baptist, né? John the Baptist, vem do nome de João Batista, né? Porque assim, eu sou católico, mas o meu conhecimento também não é tão amplo assim. Eu sou como o Rafa falou ali, a gente frequenta, tem um conhecimento, espero que eu represente bem a minha religião. Eu acho que isso é importante pontuar mesmo, né? O Rafa já pontuou desde o começo, que assim, não é que as religiões, nossa, vamos mandar um representante para falar com o Fábio, não é isso. São amigos, né? Só o Alcemar que eu não conhecia pessoalmente, mas já te sigo há 1000 anos, você falou, né? Desde 2011. Antes de eu ser vegano. Então. É verdade. Então, assim, a gente teve uma relação, tinha aqui. Então, assim, são pessoas que estão próximas e que frequentam algumas religiões. E eu falei, pô, vamos bater um papo. Vamos assistir esse documentário, Christspiracy. Foi o dever de casa, Vocês né? assistiram? Eu não assisti. Quem não tudo. assistiu- Eu não assisti tudo. Eu não consegui assistir um. Você perdeu o final que ele vai na Nossa, tour? sim. Caramba, cara. Assisti todo. Então vamos começar pelo final. Mas você assistiu tipo metade? Metade. Você pegou então a ideia já? Porque eu não. acho que você pegou bem a ideia. Sim. O começo você já fica assim, meu Deus, como disseram isso. Faz todo sentido. Então vamos lá. Primeiro, Rafa, então qual que é a diferença de Umbanda e Candomblé? Eu tenho uma dúvida genuína mesmo. Assim. Bom, não sou nenhum especialista, ok? Pra mim, eu tenho que são cultuados energias diferentes. Assim como o catolicismo, né, e os evangélicos. Os dois ali, né, são os dois cristãos, mas de convertentes diferentes, seria isso? Então, acho que o Candomblé cultua orixás e a Umbanda cultua outros santos, digamos assim, né? Tá. Espíritos, entidades. Não existe Jesus Cristo, então, no Candomblé ou na Umbanda? Na Umbanda tem um sincretismo. Existe E aí, uma... Sim, normalmente, onde eu ia com a minha avó, com a minha mãe, com os meus familiares, tinha até um altar lá na frente, tinha algumas imagens de alguns santos da Igreja Católica e de algumas entidades da Umbanda. Então você frequentou tanto a Umbanda quanto o Candomblé, é isso? Mais a Umbanda do que o Candomblé. Entendi. Porque como eu convivia mais com a minha mãe, e aí a família da minha mãe, que é do da Umbanda, eu ia mais na Umbanda, não convivia com meu pai. Então a gente ia em algumas festas específicas do Candomblé. Entendi. E tem uma questão de sacrifício de animais nas religiões afro-brasileiras e tal, assim? É só no Candomblé ou tem na Umbanda? Ou tô falando besteira? Então, Como é que é na essa história? Umbanda eu não tenho certeza. Tá. Mas no Candomblé, sim, existe. E aí, eu conversando com um sacerdote, que é o Pai Alabi, que me passou aqui algumas informações, ele falou que não se usa mais a palavra abate, né? Tá. Seria uma oferenda, Tá. digamos assim. Eles ressignificaram Tá. Qual? Você chegou a presenciar algum... sim. já? Sim, há pouco tempo, assim. É? Pouquíssimo. E você já era vegano, então? Já. E como é que é pra você essa É questão? bem desconfortável. Mas Posso imaginar. Mas é como a gente... Eu vivo algumas situações parecidas na sociedade, né? Sendo uma pessoa preta, sendo gay. Então, eu entendi que não existe outra forma de trabalhar se não usar um tipo de elemento específico dentro das religiões, né? Então, eles precisam de um elemento, nesse caso, aqui a gente coloca o sangue, para poder fazer algumas coisas acontecer. Então, seria a vida para a vida, sabe? Algo Entendi. nesse sentido. Então, o objetivo do abate, da oferenda... Eu vou chamar de abate porque eu tô de fora, né? Então, Ok. mas, assim, o objetivo desse movimento... Do abate, da oferenda, é ter o sangue para poder... ter ali, Tá, e na Umbanda você não tem certeza se tem Na isso ou não? Umbanda não tenho certeza absoluta. Eu acho que deve ter alguns segmentos. E você trouxe umas anotações que é um sacerdote do Candomblé ou da Umbanda? Sim, do Candomblé, que é o Pai Alabi. Tá, e qual foi a pergunta que você fez para ele? Eu vou pegar aqui no celular, que eu vou ter que Pode fazer. pegar, Eu pode vou ter pegar. que fazer essa call. Todo mundo tem celular, a gente sabe isso. A gente finge que não tem. A gente pega ali e muda pro celular. Eu mesmo tô com o já deixei celular até- aqui, ó. já deixei até minha aberto cola tá aqui, aqui ó. no celular também. A mesma coisa quando eu tava assistindo o Christspiracy, eu olhava assim e falei, deixa eu procurar na Bíblia. Eu ficava,
pegar no celular. Tá mais fácil, né? Um Vai no minuto. Google ali. É, um digita. segundo, cara. Ó, então, aqui tem um texto bem grande sobre o que ele passou, mas eu vou pegar o comecinho. Tá. Que eu perguntei pra ele porque existia o sacrifício animal dentro da religião. Perfeito, era justamente esse é o ponto. E aí ele me passou aqui, inclusive ele nem falou sobre oferenda. Quem falou sobre oferenda foi uma outra prima, que eu mandei mensagem para 4 primas e para o pai de santo especificamente. Tá. Aí eu falei sobre sacrifício, ele me falou que se chama abate religioso. Tá. Então eu, Pai Alabi, trago a palavra sobre abate religioso, fundamento essencial da filosofia de matriz africana, em especial no candomblé. O abate, chamado em Yorubá de eboiran, oferenda com animal, é um ato de profunda espiritualidade. Ele não é simplesmente sacrifício, nem tampouco violência, mas sim uma tecnologia sagrada de manutenção de vida, herdada de nossos ancestrais africanos. Trata-se de um ritual que reafirma a conexão entre homens, natureza e o divino. Entendi. E ele é do candomblé, né? Ele é do candomblé. Será que existe no candomblé algum terreiro, alguma divisão que não use animais? Ou no candomblé é uma regra isso? Então, depende do que você... Depende do que você tá trabalhando. Eu entendi que existem... Eles chamam de sangue de folhas, né? Que é quando você macera as folhas, então você Olha, podia trabalhar nisso aí, hein? então... Eu acho. Você acha? Com certeza. Eu acho que deveria ser. Mas eles falaram que tem o sangue verde, o sangue preto, o sangue branco, que é o mineral, o animal e o da natureza, sabe? Entendi. De folhas, digamos assim. Essas práticas são milenares, né? Imagino. É uma milenares. coisa difícil de você... Mas, no meu caso, eu acho que daria pra evoluir, assim, Eu lembro que a Anitta foi muito julgada quando ela se denominou vegana, e aí as pessoas ficaram, não, e o candomblé é vegano Ela é ou do não? candomblé, né? É, e aí eu lembro que ela até deu uma citação na época e tudo mais, que eles estavam tentando viabilizar, mas eu também, assim, só ponto de informação que eu lembro que ficou um questionamento grande na minha cabeça. Eu acho que é difícil mudar a estrutura, né, das religiões especificamente, a não ser nós que nos tornamos veganos ou que já nascemos veganos, acho que tem essa possibilidade de fazer algo novo acontecer, sabe? Leila, você acha que o candomblé seria tipo uma origem e aí gera outras como Umbanda? Ou não? Eles já vieram distintos um do outro? Eu não você acha, porque, tipo assim, você tem uma igreja cristã e aí vai surgindo várias protestantes. Não é a mesma coisa com... Não é a mesma coisa. O que eu entendo, vivendo uma parte da minha vida dentro da religião de matriz africana, da Umbanda especificamente, é que ela se divide em duas partes, né? A gente fala de gira da direita e da esquerda. Eu lembro que como eu era pequeno, eu não participava da esquerda, porque eram entidades que mexiam exatamente com outras energias, que é Exu, Pombagira. Então, a igreja demoniza... Eu entendo que a igreja demoniza essas entidades e as religiões de matriz africana como um todo, exatamente por essa questão do sacrifício, da aparência que os orixás têm, que são aparências totalmente diferentes da Europa, do né? europeu, exato. E na esquerda, a gente, enquanto adolescente e criança, a gente não participava, a gente só ia na da direita, que eram entidades específicas, como marinheiro, tinha a gira dos baianos, dos herês. Então, digamos que era algo mais leve, assim, né? Coloquemos. E essa gira da esquerda, especificamente, ela para mim, seria como se fosse a quimbanda, que é uma outra vertente do candomblé, da Umbanda, ou a Umbanda veio da quimbanda, eu não sei especificar. Vocês podem me ajudar aí também. Os comentários estão abertos. Por favor. Né? Mas eu vou pesquisar melhor sobre isso. E na quimbanda se cultua Exu como o orixá principal, o deus, a entidade máxima, que é Exu. Então a quimbanda ela é tida como a religião do diabo, digamos assim. Mas usa-se essa nomenclatura também, eu entendo, para afrontar as outras religiões, sabe? O cristianismo, enfim. Porque Exu é um orixá que abre os caminhos. E aí como ele faz isso, através de qual energia ele faz isso,
Eu também não sei falar direito, mas eu acho que tem a ver sim com a energia do sangue. Tá. Também, não só. Tá. E dentro do candomblé, barra não, porque seria do candomblé e da Umbanda, existe alguma fala dos sacerdotes de compaixão, de fazer o bem, esse tipo de coisa, ou não necessariamente são outros? Porque eu queria... o meu ponto é assim, eles falam que é para fazer o bem, eles falam que é para ter compaixão, e como é que eles lidam com essa coisa do animal sendo abatido pelo sangue lá dentro, entendeu? Tá. Pô, existe essa fala ou não? É outra pegada? Assim? É loucura. Conversando com uma prima, especificamente a Marília, e a Érica também, elas falaram que não é simplesmente você pegar o animal e abater. Existe uma questão de o animal chegar no espaço, aí ele precisa estar calmo na hora da oferenda. Ainda é difícil para mim falar oferenda, né? Mas, enfim, tô tentando ressignificar vamos tentar falar isso. da forma mais respeitosa para a religião possível. Exato, né? exato. E o animal chega dias antes, não só um dia, mas dias antes, e existe um momento específico. O animal precisa estar calmo para que aconteça essa oferenda para o orixá, né? Uhum. Tá, mas eles falam de compaixão, eles falam de benevolência, de fazer o bem, esse tipo de coisa? Então, sim, o animal ele vai servir como uma oferenda para o orixá e também para a comunidade, porque tem isso, né? Ele não vai ser... Não são vários. E aí eu consigo entender também essa questão, deixando um pouco mais leve aí para o candomblé, que teoricamente, um animal abatido ali para uma comunidade inteira, entende? Para a religião inteira. Não é uma questão de ter que, como que fala, confinar animais ali. Obviamente, esses animais provavelmente são comprados de confinamento, mas não tem essa cultura de confinar animais para... Falando em número, tipo assim, seria um problema bem pequeno perante a nossa sociedade, né? Enquanto eles estão ali fazendo... o culto que chama? Como chama? O momento. Enfim, eu vou falar culto porque se tiver outro termo eu não sei. O axé também. O axé, enfim, enquanto eles estão fazendo aquilo, o resto da sociedade também está matando milhões e bilhões de animais. Então, nem vamos falar em número. Eu só queria entender realmente essa questão se em outro momento, não digo nem no momento da oferenda, mas em outro momento do culto, na filosofia, evento, né? Na filosofia da religião, na filosofia da religião prega o amor ao próximo. Exato, existe amor, compaixão. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, que o animal ele é tido como um ser sagrado ali, que tanto que ele é oferecido como oferenda, né? Tá. Oferecido como oferenda. Escolhido, né? Escolhido como oferenda. E como que você, como vegano e também praticante dessa religião, como que você se sentiu ao assistir ao documentário, ao Christspiracy? O que você... Porque, na verdade, você tem Jesus como um exemplo? Me parece que não, né? Não é uma coisa da religião, assim, sua, né? Eu não queria estender tanto, mas Sim, essa semana... Essa semana não. Chega mais. Deixa eu trazer minha cadeira aqui. Traz. Que aí também esse problema. Há umas 2 semanas atrás eu fui parado por 2 protestantes, eu não sei de qual religião especificamente. Tá. Tava indo fazer uma caminhada, e aí eu tava tranquilo, falei, vou parar. Eles me pararam, eu tava com fone de ouvido. Aí aquela galera do quer que eu ore por você? Não. Eles querem impor a palavra de Cristo, assim. Não é que eu já me pararam umas par de vezes. Eu não sei se são os mesmos, que eu acho que tem vários. E aí eles me perguntaram se podia falar sobre a história de Jesus Cristo, pra mim. E eu falei, olha, infelizmente, ou felizmente, eu acho que não é somente que Jesus Cristo não é o único caminho para chegar em Deus, sabe, assim. Ou seja, está se pressuposto, na minha concepção, que eles querem dizer que a gente só começou a falar com Deus depois do século I. Antes disso, ninguém falava com Deus. Seria Perfeito. Isso, antes de há Jesus 2000 Cristo. anos, né? 2025. Ou como seria isso? Podem me explicar? E as religiões afro-brasileiras e afro-milenares, né? Milenares. Assim como outras. Eu não sei especificar, mas sim. Sim. Tá bom, a gente, assim, daria para fazer um podcast sobre cada religião tranquilamente, mais de um até, né? Porque eu continuo com muitas dúvidas e eu acho super interessante o assunto, mas vamos dar sequência assim. Até que quero fazer um agradecimento a outra empresa que está ajudando a gente aqui, que é a
Healthcare. Dá licença, Guga. Fica à vontade. Que essa daqui, ó, que você deu espaço pra gente gravar essa conversa aqui, pra caber tanta gente, não é verdade? Que é uma corretora de seguros para empresa e tal. Então, seguro de saúde, se você tem uma empresa a partir de uma vida, seja 5 mil vidas, tanto faz, tem um link na descrição também, né? E são de proprietários veganos que apoiam a causa de diversas formas. E você pode também, de repente, se tem uma empresa, você vai precisar de uma corretora de seguros de saúde, né? Vale a pena você fazer esse link aí. Sandra. Sim. A Sandra está aqui porque ela é uma representante do movimento espírita. Minha esposa é espírita também, então assim, eu tenho alguma familiaridade com o espiritismo, né, assim, superficial. E eu gostaria de saber o que você, como espírita que trabalha com animais diariamente, mora num santuário, não é isso? A SEAMA, que é a instituição que você preside, tem um santuário de animais, é tudo vegano lá. Tem restaurante ainda? Ou já teve? Não, a SEAMA tem... Hoje a SEAMA é um centro espírita da paz em animais. Tá. Tem uma cozinha industrial vegana que vende alimentos congelados e vende no centro. Daí no centro tem a lanchonete, né? Tá. E tem o santuário. Agora a gente está com 195 animais, mais ou menos. Né? E nós fundamos a Federação Espírita de Amor aos Animais, que é FEAMA. Porque existe uma federação espírita Existe geral, uma federação, né? existe a Federação Espírita Brasileira. Tá. Em São Paulo tem a União das Sociedades Espíritas, que representa o estado de São Paulo, e aí você tem vários núcleos em várias cidades. Por que nós fundamos a Federação Espírita de Amor aos Animais? Ela não é uma federação que tem como objetivo ir contra a Federação Espírita Brasileira, não é isso, né? É porque a SEAMA, a Associação Espírita de Amigos dos Animais, é uma instituição que traz a doutrina espírita, né? Nós estudamos profundamente a evolução do espírito e aí uma série de coisas que são as bases da doutrina espírita e Jesus, porque a base da doutrina espírita é Jesus e a evolução do espírito, basicamente. Né? E, por entendermos a evolução do espírito, entendemos que os animais são nossos próximos, que são espíritos que têm inteligência, consciência, livre-arbítrio, que pensam, que sentem, têm emoções. Dessa maneira, se enquadram no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá. Tendo isso como base, a SEAMA é uma instituição vegana. Todos os voluntários são veganos. Nossa, isso é raro, hein? Todos os voluntários são veganos. Mas Precisam ser. Precisam ser. Se você não for vegano, você não pode ser voluntário. Os funcionários não. Mas porque a lei trabalhista também... Os caras da lei, né? Alô, Ministério Público do Trabalho. Perdão, são quantos voluntários? 3. Eu e Por isso são veganos. É porque tem um grupo novo entrando, nós temos um curso dentro da instituição de 6 anos. Para ser voluntário, tem que fazer um curso de 6 anos. A partir do 4º ano entra para estágio, eles estão entrando para estágio, estou fazendo as contas. Caraca, é uma faculdade. Eu nunca vi um voluntariado tão difícil de pessoal. Mas depois eu explico por quê. Vai ou vai, né? Nós temos agora, devemos estar chegando perto de 40 voluntários dentro do Centro Espírita. Legal. E é uma condição sine qua non. Para ser voluntário, tem que ser vegano, porque nós entendemos o seguinte, de uma maneira bem simples, como você pode dar passe em animais e comer os animais? O que tem o passe. Como você pode fazer... O passe, assim, de maneira bem... em uma linha. Em uma linha. No passe, o passista, ele se posiciona como um intermediário dos espíritos superiores. Tá? Que transmitem os fluidos a partir dele para os animais. A SEAMA, na verdade, tem classe, tem cirurgia espiritual, tem uma série de gradações dependendo da situação do animal. Só em animais ou em humanos também? De quarta-feira a gente tem um atendimento para humanos também. Entendi. Aí o cachorrinho é que leva o tutor lá. Na verdade, o que acontece muito é que o tutor vem no domingo, por exemplo, com o seu animal, a gente atende lá uma média de cada domingo, sei lá, agora devemos estar em 120, 100, depende do domingo, às vezes 70, depende, né? E a distância tem mais de 30 mil animais, todas as partes do mundo em tratamento espiritual.
Então, gosta do centro. A gente não tinha atendimento para os humanos de vai. Mas, eu quero, faz aqui, eu quero uma paz, eu quero vir aqui. A gente acabou iniciando um trabalho de quarta-feira à noite. Eu tenho uma dúvida. Manda bala. Quem são as pessoas que levam os animais para tomar esse passe? Por que elas levam esses animais para tomar esse passe? Nós atendemos de tudo. Na SEAMA tem espíritas, católicos, evangélicos, ateus, tudo. Quem são as pessoas? Pessoas que amam seus animais. O animal, a 90% dos animais que nós atendemos são animais doentes, muitos gravemente doentes, e a pessoa, então, busca ali como um recurso de fé, um apoio, um amparo. E também há muitos veterinários que mandam para nós os animais. Falam assim, leva lá na SEAMA também, está fazendo atendimento lá, entendeu? Nós temos uma ética muito importante. Por incrível que pareça, a maior parte dos meus voluntários não são veterinários, tá? Nós temos acho que uns 4, 5 veterinários, o resto é tudo não veterinário, porque são veterinários. Mas a gente toma muito cuidado em não passar nenhuma orientação relativa a tratamento veterinário, nada. Perfeito, é complementar, não é para substituir. Isso é muito importante, complementar. E a gente, então, todo o trabalho é espiritual. Então, nos procura gente de todo tipo, porque ama os animais e chegam desesperados. Eu já vi de tudo na SEAMA. Assim. Eu tô perguntando porque eu tenho uma cachorrinha, Mel. Leva a Mel. E ela é ligada no 220. Eu acho que ela precisava... Eu conheci ela. A Mel, se tivesse aqui, tava na cabeça de cada um. Assim, eu tava no andar de baixo. Nós temos alguns animais que vão lá que são hiperativos mesmo. Nós temos agora um trio de bulldogs que vão lá, que de longe a gente sabe que estão chegando. Já. São jovens. Trio de bulldogs? De pugs. Não, bulldog francês mesmo. Sim. Então, são super ativos. Então, basicamente, esse é o perfil do tutor. Quem nos procura, na maioria das vezes, um tutor que tem o animal como um filho, e ele busca a ajuda de Jesus. Eu sempre comento com os nossos voluntários, falei, quem vem aqui não vem procurando a gente, ele vem procurando Jesus, ele vem procurar Francisco de Assis, não somos nós, ele vem procurar um alívio espiritual, um amparo, auxílio espiritual. Né? Nós aqui somos apenas servidores. Né? Intermediadores. A SEAMA tem alguns pilares. Um primeiro pilar é estudo, o segundo pilar é o veganismo, o terceiro pilar é Jesus. São os pilares da SEAMA básico. E nós fundamos a Federação Espírita de Amor aos Animais porque muitos centros nos procuram, porque eles querem colocar o trabalho no centro. Entendi. No entanto, eles entendem que é muito radical o veganismo. Eu sei, porque eu já fui fui assim, a minha esposa foi fazer um curso no Centro Espírita Grande, em Campinas. Sim. E eu fui assim, ficar no saguão e tal, vendo uns livros e tal. Fiquei ali. Aí tinha uma lanchonete muito grande lá também, tudo com carne. Eu falei, mas gente, será que não... Porque a gente nem vai entrar tanto, eu acho, não vai dar. Mas assim, tem a questão do Chico Xavier. Então tem muita literatura. Tem assim, que ele já falou de carne há muito tempo. E os Centros Espíritas, assim, a egípcia, sabe? Sim. Tanto que quando muitas vezes eu vou dar palestra, eu dou a palestra, obviamente trago todos os textos do André Luiz, enfim, trago o Chico, trago textos que são do Divaldo, trago textos que são do início da doutrina, próprio Kardec, tá? Eu vou uma vez, vou mais, né? Porque eles não... Imagina! O Kardec tinha alguma inclinação para o vegetarianismo, veganismo? Essa é uma pergunta complexa. Eu li um podcast inteiro. Mas que eu posso dizer assim, ó. Para ser bem simples. Uma linha. Uma linha. Nossa. Quando você estuda a doutrina, uma concepção que fica clara. O Kardec tinha uma revista, por exemplo, ele chamava Revista Espírita, que trazia textos semanais sobre o que acontecia na época. Ele trazia para o conceito espírita. E num desses textos ele fala que ainda não era a época de se falar sobre a alma dos animais, porque estava se entendendo a alma dos homens. Para você ter uma ideia, na Revista Espírita de janeiro de 1866... Sim, é um conceito muito avançado para a época. O tipo da revista assim, ó... mulheres têm alma. Nossa, e aí tem um artigo que ele discute que as mulheres têm alma, que negros têm alma, índios têm alma, por que têm alma? E deveria ter gente contestando. Não, mas com certeza. Se o tema era esse, é porque ele estava tentando explicar alguma coisa. Mas dentro dos textos do próprio Livro dos Espíritos, fazendo estudos aprofundados, fica bem claro essa compreensão dos animais como nossos próximos, dos animais desenvolvendo a consciência. Os textos são bem contemporâneos, assim.
Mas aí realmente exigiria no jeito que o assunto tá interessante, com certeza. Mas Sandra, aí agora voltando ao documentário. O que você sentiu enquanto essa pessoa que vive o espiritismo, que vive o veganismo também, com santuários e tudo mais? O que você sentiu do documentário? Assim, você tem algum comentário a fazer? Você acha que eles pecaram em alguma coisa? Ou é legal o documentário? Como é que foi? No geral, eu gostei do documentário. Entendo essa ideia da conspiração das religiões em geral com relação à carne. Uma coisa me chama muita atenção dentro do documentário, que é o posicionamento de Jesus, a discussão basicamente sobre o que é isso, porque eu tenho uma visão de Jesus, uma compreensão sobre a vivência de Jesus. E assim, para mim ficou muito claro uma coisa é Jesus. Jesus, o Espírito entende Jesus como governador do planeta, né, espiritual. Então, Jesus, como nem sua concepção de compaixão, de misericórdia, de amor ao próximo, de benevolência. Jesus que fala, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, né? E assim por diante. Esse Jesus é uma coisa. Outra coisa é o homem que interpreta o que Jesus disse e adequa o que Jesus disse àquilo que lhe convém. E muda, inclusive, né, muitas coisas. Então, assim, isso é uma coisa. Essa grande conspiração também me chama a atenção, me trouxe outro questionamento. É claro que eu ouço muito a seguinte pergunta. Mas, Sandra, se Jesus é tudo isso, como é que ele permite que isso aconteça com os animais? Isso é uma questão que a gente ouve muito, né? E assim, me ficou muito claro que, assim, nós temos, assistindo os outros documentários dele, por exemplo, a conspiração da indústria. Nós temos a conspiração da ciência, a gente tem a conspiração da religião. E a religião molda o inconsciente coletivo, um grande número de pessoas. Então, se houvesse, vamos dizer assim, uma determinação divina, agora, nesse momento, para acabar com todos aqueles que provocam a dor e o sofrimento nos animais, nós teríamos um número gigantesco da humanidade que simplesmente seria exterminada. Não conseguiria nem sair do prédio. Exato. Incluindo os que já comeram, eu estaria isso também. Não, aí ninguém. Não, talvez o Google. A Melzinha. Vamos falar dela. E nós teríamos uma parte dessas pessoas vítima do inconsciente coletivo, que não foram conscientizadas, que nasceram dentro de uma cultura, que são moldadas por essa cultura, que ouvem que é dessa forma que tem que ser, e não foram educadas a pensar, como nós não fomos, né? Eu ouvi dentro da doutrina espírita a seguinte fala há muito tempo: os animais estão aqui para nos servir. E um dia, fazendo uma palestra, eu me lembrei de Jesus dizendo: eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. E aí o espírita que vê Jesus como governador do planeta, as outras religiões cristãs que vê Jesus como um líder, eu digo que Jesus foi, e ainda é, dentro dos nossos conceitos atuais, um dos maiores revolucionários que a Terra já teve. Ele foi na sua época e ainda é hoje. Se você for fazer tudo que Jesus falou, você vai ter que revolucionar a sua vida. Não dá para ficar do jeito que você está, entendeu? Este homem, este espírito iluminado diz: eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. E aí nós, cristãos, que devemos prezar a humildade, dizemos: olha, eu estou aqui para ser servido, tá? Desculpa aí, Jesus. Eu estou para ser servido, os animais todos estão aqui para me servir. Então, essa é uma questão que pega muito, que é importante. Então, esta visão específica de que nós estamos aqui para ser servidos, que todo o planeta está para nos servir, que os animais estão para nos servir, se houvesse uma determinação divina, extingo a todos, não sobrava com ninguém. E se ainda for extingo a todos, inclusive aqueles que antigamente... aí danou-se. Aí é melhor... Aí acaba mesmo. Esse documentário, caso você esteja curioso, né, que eu acho que eu esqueci de falar no começo, mas a história de como é que surgiu esse documentário. Existe um cineasta, né, dos Estados Unidos, se chama Kip Anderson, que ele fez Cowspiracy, ele fez What the Health,
fez o Seaspiracy, que é sobre vida marinha e tal. Nossa, esse aí era impactante, muito impactante. E esses documentários, eles estão na Netflix, né? E aí ele fez o Christspiracy, ele estava fazendo o Christspiracy. Pra ser uma trilogia, parece. Que é esse nome, tipo, Cristo, conspiração, essa brincadeira aí, como tinha nos outros documentários. Só que ele diz que no meio do documentário, a Netflix meio que deu uma podada. E aí ele resolveu comprar os direitos desse documentário da Netflix de volta, porque era muito polêmico, né? Imagina, ele fez várias coisas polêmicas, mas falar de religião e veganismo e tal é uma coisa aparentemente mais polêmica. Ele comprou esses direitos de volta. E então, para assistir, você tem que entrar no site que está aqui na descrição, que é o cowspiracy.com. Aí você coloca o seu e-mail lá e tal, você consegue assistir de graça, tá? Mas é só para você entender o nível tipo, era para estar na Netflix, é um cineasta já que já tem 3 ou 4 documentários na Netflix, mas esse não deu, esse não entrou. De tanta informação ali que pode ser sensível, né? Guga, você tá vendo o seu Face aí? Você falou Cowspiracy, mas é o Christspiracy. Como que é? Christ? O site. É o que a gente tá falando. O site é isso. Aí eu falei Cowspiracy. Você falou Cal. Não, então não é Cowspiracy. Que vai que a pessoa quer digitar, né? Não pega o link ali na... Christ de Cristo em inglês. Deixa no cristianismo, não, mas né? eu vou deixar. Mas na descrição já tá. Guga, magicamente você largou o celular, hein? Tava aí pesquisando. Guga, você é de uma religião que muitas pessoas não comem carne desde sempre, né? A Melzinha que você está falando é a filha do Michel e da Ive, do canal do canal também. Eu falei a Mel, mas eu lembrei. A Judite, que é mãe do Michel, já nunca comeu carne na vida. Esse nome, minha quinta série não permite não fazer uma piada. Qual que é? Judite, que teve aquele vídeo famoso. Mas tudo bem. A Juju, que é mãe do Michel, sogra da Ive, ela já nunca comeu carne. Não, eles são muito interessantes. O Michel e a Ive também nunca comeram. E a Mel... Michel e a Ive, o casal, então nunca comeu. A mãe dele nunca comeu. Isso. E a Melzinha, que é a filha. Nunca comeu nada de origem animal. Entendi, não só tipo, carne. O Michel e a Ive ainda comeram, né? Entendi. Mas a Manu e a Mel, que uma tem 6 e outra 3, nunca comeram nada de origem animal. Loucura, né? E eles são adventistas. Adventistas do 7º dia. Vocês falam assim, eu sou adventista do 7º dia, ou vocês falam sou adventista? Não, adventista, tá. Mas... Entendi. É tipo vegetariano... Mas é a mesma coisa. Eu sei que tem alguns adventistas que não guardam o 7º dia. Adventista da salvação, né? Da promessa, e aí eles não usam o sábado como uma dos pilares. Então, o adventista do 7º dia... tem essa característica de não trabalhar no sábado, não responde mensagem de trabalho, nada, né? Eu já conversei com adventistas. De sábado você esquece. É bom ter cliente adventista, porque você descansa também no sábado. É verdade. É sábado da manhã até a noite? Não, é sexta do pôr do sol. Pôr do sol. A gente acredita que é isso, exato. A mesma... concepção do judeu, né? O judeu. E você... Eu nasci na igreja adventista também. Mas você comeu carne até certo momento? Tem uma questão, assim, na igreja ela tem essa orientação da gente não comer carne, não é um requisito. Veio da fundadora, não é? Isso, Ellen White. Ellen White, ela é uma das fundadoras ali, em 1844... E aí ela recebeu essa visão, a gente crê, esses ensinamentos, a gente acredita que Ellen White ela é muito importante para concepção da nossa igreja, mas a Bíblia ainda é a luz maior, tipo, ela não substitui a Bíblia. Então tudo que ela fala tem que bater com a Bíblia e bate. E vieram alguns conselhos mais práticos. Um deles são os 8 remédios naturais que hoje as pessoas aplicam em diversas áreas, até fora da religião. Esse eu nunca ouvi falar. Não, que são 8 remédios para a nossa vida, assim, se você cumpre eles são essenciais. Luz solar, água, ar puro, exercício físico, equilíbrio. Na época ela falava temperança. Que ia falar temperança, mas é muito igrejeiro, mas tipo, é o equilíbrio. É verdade. Confiança em Deus e o descanso, e faltou um, né? Cara, eu tô perdido, eu também não tô contando. Mas assim, são esses 8. E aí ela crê que a sua vida vai ser
uma vida mais plena, mais saudável, você vai ter uma conexão maior Mas com muitos Deus. aí vale para qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Ateu, Não, é pra uma vida plena. Assim, Mas se você pegar a população que mais vive no mundo, os adventistas que praticam, que entra primeiro e segundo da população que mais vive no Lá mundo. em Loma Linda. Loma Linda, né? A gente é referência, né? Então Cara, as pessoas lá Quase todo estudo sobre vegetarianos vem de Loma Linda. E assim, gente, são dados, né? Porque hoje em dia não dá mais só para ser fala, né? Então os dados lá, eles mostram muito. Na Igreja Adventista, a gente tem 34% dos membros, eles são vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos. Tá. Então, assim, quando o Adventista fala que ele é vegetariano, saiba que ele come leite e come ovo. E 8%, no último dado, o censo, assim, 8% eram vegetarianos estritos. Tá. Porque a adventista tem esse problema com a palavra veganismo. Porque o membro, ele acha que o vegano é espírita. Ele acha que o vegano... Então, assim, como se o vegano fosse uma religião. Sério? Só que hoje em dia, vou falar, o VegTube, graças até, tipo, eu hoje como vegano, a gente tem mostrado que é um estilo de vida. Mas vocês fazem palestras dentro da igreja para falar, gente, calma. Como que o veganismo, o vegetariano entra na igreja? Através do estilo de vida saudável. Então, através ali de Ellen White, apesar dela ter vários conselhos, tem um livro dela que chama Conselhos sobre Regime Alimentar, que fala assim, gente, daqui a pouco eu vou ler um trecho, mas que fala até de como os animais sofrem para fornecer alimento. Caraca, qual que foi o ano isso? 1800 e... 1800 e tal. No máximo. Tipo assim... Gente, no máximo, não tinha internet, eu garanto. Não tinha. Eu vou aproveitar que entrei já nessa 1800, parte e vou ler um trecho que ela fala assim, sobre a crueldade e o efeito de quem come essa carne. Porque desde aquela época já devia ter esse negócio, né? Tipo, mas e se eu tiver uma vaquinha? E se eu tiver a minha vaquinha? A minha galinha? Imagina a pessoa vestida Quem com a vai roupa, matar depois, né? aquela roupa de 1800 Porque hoje proteínas. é essa que a gente ouve, né? Mãe, mas e a vaquinha que vive feliz? Tá. Enfim, eu nunca vi uma feliz morrer, né? Mas alguns animais que são mortos para o mercado são realmente saudáveis naquela época, onde o abate era totalmente diferente e a produção dos animais era diferente, né? Outros, porém, são doentes. Hoje a gente vê quantos são doentes, frangos, bichos, independente de preço. Especialmente os porcos. Um parênteses. A carne de porco é uma carne que o adventista não come. Nem os eu que comem nunca comi. carne. Exato. Eu, por exemplo, nunca comi. Segue a regra de Levíticos. Isso. Porque Levíticos 22. é tida como não saudável? Imundo. Exato. Tem uma lista de animais. A gente não teria como adicionar mais carnes nessa lista, não? Mas pra você ter ideia... Nossa, tem que voltar, tem que Se eu falar aqui, será que não pega, não? Gente, a carne de boi é imunda. O que aconteceu? O mundo era perfeito, lindo, maravilhoso, e Deus criou Adão e Eva, eles pecaram e tudo mais, mas a alimentação original do mundo, ela era uma vegana. Eles só comiam o que a terra... Isso tá em Gênesis 9. Bem na Isso para todos os cristãos, acho que é claro isso. É claro, todo mundo Já sabe. na religiões afro já não tem nada Eu a acho ver que isso aí, todo não. mundo que usa a Bíblia, né? Não é cristão, é todo mundo que usa a filho de Bíblia. Abraão. Então começa desde a Torá, passa pela Bíblia e termina no Alcorão. O espírita não entende dessa forma. Não? Entendi. Não, porque o espírita, ele usa o evangelho segundo o espiritismo, ele usa a codificação espírita. Ele pode fazer estudos bíblicos, mas ele vai ter interpretações diferentes. E explicações necessárias. O espírita meio que dá um fora no Antigo Testamento. É mais o Evangelho que interessa. mais É a vida de Novo Jesus, Testamento, né? A vida mais de Jesus. Exatamente. Entendi. Eu acabo estudando o Antigo Testamento, Kardec estudou o Antigo Testamento, mas o espírito em si, ele vai... Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado no Novo Testamento. Ele não traz o Antigo Testamento. É o Evangelho mesmo. Porque até para um ateu, Só para você ser. o que fica claro é que os ensinamentos bacanas, legais, vieram com Jesus, não é isso? Jesus, ele vem meio que atualizar, não atualizar, mas aplicar a regra de uma forma mais simples. Porque então, o você antigo pega... não era um negócio de olho por olho, dente por dente. Mas é que fica nessa negócio de interpretar do jeito que você quiser. E Jesus, ele pega todo aquele ensinamento, 613 leis judaicas, e transforma em assim,
ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o novo mandamento. Fez aquele resumão, né? A Deus. Sim. Não, mas é meio que dar uma resumida. Não, só quis complementar. Sim, por favor. Mas assim, só pra você entender, vai que também, né, outras pessoas que não... Então, o mundo era perfeito, lindo, maravilhoso, todo mundo vegano, Adão e Eva, decidiram pecar, comeram um fruto proibido, aquela história toda, e aí foram expulsos do jardim. Que tudo indica, eles continuaram vegetarianos. Eles já ofereciam sacrifícios. Essa palavra não tem na Bíblia. Não. Vegetariano nem existia. Não existia. Porque não tinha diferença. Mas aonde a gente vê, depois que vem o dilúvio, a Arca de Noé e todo aquele negócio, não tem mais vegetação na Terra. Porque a Terra ficou coberta. 150 dias. E por isso... Isso tem no documentário, né? Tem. Até tem um negócio. E por isso, Deus acha... Não, tem mesmo, no meio. E por isso, ele vai até lá na réplica da Arca de Noé, né? Que é um museu, né? E, gente, eu perdi esse pedaço. Que ele mostra, mas como assim? Aqui dentro não tem comida, sendo que na Arca de Noé eles não comiam animais? É assim, ó, é um museu... Do nada, Não, é um ponto. Eu assisti o documentário em partes, porque eu tinha que ir ouvindo no rádio... Porque eu tava, dirigindo e ouvindo, eu não assisti. Eu ouvi o documentário, eu não tinha tempo. Não, é um museu em forma de arca. E ele vai lá e tem no menu do Museu da Arca de Noé, ou seja, tem carne. Uma parada feita para salvar animais. O menu tem carne, entendeu? Então ele vai lá perguntar, e aí é que é a graça do documentário. Aqui é onde a vaquinha ficava, e tem a... mentira. Aí nem atendente, bom, enfim. Assista. E aí, assim, a gente tem aquela ilusão de que a Arca de Noé foram 2 parzinhos de animais. Mas não, Deus ele pediu Deus mandou, a gente acredita, pra Arca de Noé 5 pares de animais que são considerados... 5 ou 7? 7? Acho que é 7 ou 8. Acho que são 7 considerados puros. Depois eu vou falar disso. E 2 impuros. 2 impuros. Que são considerados esses animais. Gente, a lista é imensa, mas tem algumas coisas que Deus falou pra Noé, falou, esses você pode comer. E pro povo também, posteriormente, que assim, o Antigo Testamento, ele é narrando a história de um povo. É o povo de Israel. Então esse povo que nasceu lá, Adão e Eva, depois eles são filhos de Abraão, né, que a gente considera, foram cativos no Egito, depois foram libertos, foram em busca da Canaã. Depois, o Antigo Testamento é isso. Por isso que às vezes vou falar, é ferro e fogo, mas Moisés, quantas pessoas eram ali? Ele conduzia milhares e milhares de pessoas sob deserto, 40 anos. Então, a coisa tinha que acontecer de algum jeito. Tinha que ter uma lei mais dura para não descambar. Exato. E mesmo assim descambava. Então, e aí veio em Levíticos, que é um dos livros que Moisés escreveu, diversas orientações. Uma delas, o animal não pode ter a pata fendida. Então, assim, cavalo a gente não pode comer. O animal, ele tem que... Ele tem que ruminar. Perdi. Então, por exemplo, a vaca pode, porque a vaca ela faz esse processo. São várias. Isso daí, tá na Bíblia. Isso foi uma regra. Em tese veio de Deus essa informação. Mas foi uma regra escrita para que Noé, quando ele vem para a terra ali, e aí não tinha existe mais planta, porque ficou 150 dias embaixo d'água. Então ele fala, os animais você vai poder comer, só que entenda que eles vão morrer de medo de você. Até então, o homem puro, ele não tinha essa ligação de medo. Os animais, eles entendiam o homem puro. O sacrifício, né? Às vezes eles faziam. Mas mesmo assim, o sacrifício tem o sentido de sacrifício. Isso é uma coisa dolorosa, né? Então era doloroso para o homem. É tipo falar assim, pega seu cachorro e corta o pescoço dele. É uma coisa altamente dolorosa, por isso que o nome é sacrifício. E aí ele quebra essa ligação de amor entre o homem e o animal, e aí os animais fogem e aí abre essa... Mas é uma liberdade, uma liberdade de comer carne temporária. É muito claro isso. Ele fala, vai ser temporário porque não tem o que comer. E aí abre uma brecha. Acabou que isso virou como regra para as pessoas até falarem, essa eu posso comer. Então, por isso que, carne de porco a gente não come porque tem a pata fendida e tudo mais. Tem isso sobre os peixes, né? Sobre os peixes. Já ouvi falar então, sobre assim, camarão. Peixe de pele, que não tem escama. Que não tem escama. Então, não podia comer tem peixe. Tem que ter barbatana e escama. Aí pode. Você não tem... Os animais... Coitados, tudo isso. Eu vou terminar aqui só para vocês entenderem a visão que ela tinha e como que ela queria que a gente vivesse. Ela fala assim, os animais são muitas vezes cruelmente tratados.
Quando mortos, muitos deles estão em estado de agonia e seu sangue é então impregnado de toxinas e impurezas. Os que comem a carne desses animais não sabem o que comem. Se tivessem plena consciência, ficariam enojados e não a tocariam. É muito impressionante, parece uma coisa bem contemporânea, assim, não parece de 1800 e pouco, não, né? E era. É bem impressionante. Uns Ela era o quê, anos, assim? Ela tinha uma profissão ou ela sempre foi... Olha, coitada. Profissão fundou a igreja? Ela era muito jovem, sabe? Quando aconteceu essa questão dela ter uma visão e entender que ela foi escolhida, e ela... Seguiu ela ficou ali, ela ficou ali e ajudando muito, sabe? Então, assim, tem muito conselho que a gente aplica hoje. Por exemplo, a Igreja Adventista, ela acredita muito que a prevenção de doenças, que a gente deve ter uma prevenção. Então é o quê? A vida saudável. A gente tem spa natural, a gente tem hospitais que trabalham mais a prevenção. Então, por exemplo, esses centros médicos, eles são totalmente veganos. Você vai lá, eles aplicam esses 8 remédios. Centro Médico Adventista vegano? Assim, tem 2 aqui em São Paulo. 2 aqui em São Paulo, a não ser pelo mel. A não ser pelo mel. Mas eles avisam, porque eu cheguei lá e falei, gente, como assim? Tira esse mel, bota um melado. Bota um melado. Tá bom, desculpa. E aí, a semana que eu tava lá, eles tiraram. Contato com a equipe do hospital. Lógico. Falei, gente, quando precisa, né? E aí, troca o melado. Mas assim, a igreja, ela tem uma empresa alimentícia que é centenária, super bom, há 100 anos. Sim, antes de outras marcas aí foi bem pioneira em carne vegana. Ela já tava lá fazendo um bifinho vegetal. Quem que é vegetariano raiz sobreviveu disso. Então, lembrei de várias coisas, levando lata da Super Bom em viagem. E assim, é da igreja, foi orientação dela, que seria interessante que tivesse. Então, a gente vai... os colégios adventistas, universidades, eles só oferecem alimentação vegetariana. Então, no caso aí, ovo lacto vegetariana. Então eu, por exemplo, na minha escola nunca teve coxinha, nunca teve. Então nunca mesmo. Caraca. Então assim, é um contato que eles vão tendo, mas que muitas vezes pelo membro não é visto como, se eu quero ser saudável, se eu não quero ser saudável, então não é pra mim. Então assim, é ensinado, é falado, mas muitas vezes não é compreendido. E aí entra naquela parte do comentário que eu achei incrível, quando fala a questão do domínio, que todos os pastores falam disso. Né? Esse é um ponto crucial. Eu quero saber... Vamos falar do domínio. Mas eu quero saber de você, Guga, não como representante. A gente teve um panorama aí da sua região, mas você, como você se sentiu ao assistir ao documentário? O que você achou, assim, de ponto forte, ponto fraco? Olha... ali o documentário fala de outras religiões, mas eu senti ali, né, quem é o cristão ali, segue a Bíblia, me deixou muitas dúvidas, muitas mesmo. Tá. Mas a parte que ele fala da questão, a gente pega muito quando Jesus entra no templo de Jerusalém e faz aquela revolta. Porque até então a gente usa a nossa realidade. Eu pensava muito assim, e até pelos filmes e tal, a gente via que tinha uma pombinha, um carneirinho. Mas eu pensava que era um mercadão, né? Então tinha ali lembrancinha do... Só para o pessoal que tá boiando ali, tem um ali que tá boiando, que eu tô vendo. É uma passagem da Bíblia onde Jesus entra no templo de Jerusalém, o principal templo, né? E derruba as bancas, tudo. E Jesus, ele é uma pessoa, como você disse, né? Amoroso, paciente. Esse é um ato que a gente não vê Jesus É a única parte onde Jesus está pé da vida. Mas Jesus, quando ele faz isso... Na verdade, Jesus sabia como... Por exemplo, às vezes ele falava para os discípulos assim, hipócritas, até quando estarei com vocês? Você fala, Jesus... Jesus falou hipócrita. A gente tem essa dificuldade dessa leitura, né? De como... Mas aí vale muito o estudo dos livros do Augusto Cury, né? Que ele tem uma série que estuda a inteligência de Jesus, né? Jesus era um psicoterapeuta e um estudioso da mente humana impressionante. Então, aquele ato, ele sabia que se ele entrasse e dissesse assim, meus irmãos... Vamos parar, porque a economia de Jerusalém dependia daquilo. Movia, como hoje... Eram vários cambistas, você não podia utilizar certas moedas. Você tinha que chegar e fazer uma troca. Você tinha que fazer câmbio, e isso já roubava um monte de dinheiro de vocês. Então era uma bagunça. E o templo de Jerusalém era
gigantesco. E era referência para Pra todos, você, né? pra você, todo mundo tinha que ir lá e o sacrifício tinha que ser feito lá. Para você ter ideia, os romanos destruíram esse templo nos anos 70. Agora, praticamente. Não, 70, tipo 0,070. Achei que era 1970, tipo... Não, os romanos ouvindo funk. Os romanos não estão mais destruindo o Achei que era com templo. James Brown, sei lá, Led Zeppelin. Se fosse agora, teria tido uma guerra. Não. 70 depois de Cristo, mais ou menos, foi quando o templo de Jerusalém foi destruído, né? Ficou aquele muro das lamentações. Se você olha o muro das lamentações, é enorme, é gigantesco. E ele só era um alicerce que segurava um pedaço. Caraca. Ele era tão grande que os romanos demoraram 2 anos para invadir ele. Foi uma invasão muito demorada. Claro que eles são estratégicos e tal, mas ele era imenso. E essa quantidade de sacrifícios é documentada em Jerusalém, nos artigos israelenses. Desculpa, qual que eu tenho? Do povo de Israel, né? É que os fariseus, por exemplo, entravam lá e não podiam entrar com tênis de couro, porque era impuro e tal, que eles entravam descalço e o sangue vinha até o joelho. O joelho não, até a canela. Então eles iam pisando sobre sangue. Era um horror. Caraca. E era imenso. Porque as pessoas iam lá imenso. para comprar o perdão, não é isso? Pelo que eu entendi. Sacrificar Você um fazia animal. um sacrifício. Era uma oferenda, um sacrifício É, uma para oferenda. Deus, enfim. Que eles achavam prol ali- dos perdões, Esse- tipo assim, Sim. Tinha algumas razões para isso. Então, por exemplo, quando Jesus cura uma pessoa doente lá, ele fala, agora vá para o templo para se tornar puro de novo. Então, nesse ponto aí também quebra, porque ele vai para o templo fazer o quê? Provavelmente um sacrifício. Entendi. Pelo menos uma pomba ele teria que... Então você acha que o próprio Jesus mandava as pessoas fazer sacrifício? Olha, isso é polêmico, hein? Você acha que Deixa ele terminar, a Tá gente bom. entra no meu ponto. Vai pensando nessa Mas pergunta. essa parte me pegou bastante Sim. em ver ali que talvez, é óbvio que a gente tem uma visão ali da tradutora e tudo mais, e aí já é um spoilerzão, né? Mas de mostrar que talvez aquela frase que Jesus fala, que é muito impactante, que o templo estava virando um covil de ladrões, não sejam só ladrões de pessoas que roubam dinheiro, mas sim que talvez podia ser um covil de pessoas violentas, né? Que geravam roubam violência vidas, não né? só às pessoas, mas também aos animais, que aquilo incomodava Jesus. E eu nunca pensei na questão da quantidade de sacrifício. Porque eu pensava, gente, um sacrifício... Não que eu faria, mas eu pensava em mas quando falou que tinha que ter um sistema de drenagem... Drenagem do sangue. Do sangue, eu fiquei... Não, tinha uma moeda própria, um sistema de drenagem. E tem um encadeamento nessa história que é Jesus entra no templo, vai sozinho, deixa os discípulos malucos por causa disso, né? Porque assim, ele era imprevisível para os discípulos. Eles tinham uma ideia de Jesus e aí Jesus vai lá e faz o que ele quer. E eles ficam, Judas também assim, agora que a gente entrou e está sendo respeitado, que a gente está sendo visto. Aí ele vai lá e detona tudo, solta todos os animais, Expulsa de lá, né? expulsa de lá, todo mundo derruba tudo e tal. E depois vem a Santa Ceia. E na Santa Ceia ele fala, aqui é o meu sangue. Ah, foi no mesmo período? Foi no mesmo Foi dia? 3, assim? 4 dias depois. 4 dias depois. Ah. 4 Aqui dias é o meu depois, né? sangue, Que é o vinho. que é o vinho, e aqui é o meu corpo, que é o pão. Então ele tira o cordeiro, né? Ele tira o cordeiro, ele fala, eu sou o cordeiro, e ele se coloca em sacrifício, e em seguida ele é crucificado. Então, se a gente pensar na inteligência de Jesus, no encadeamento histórico, veja só, ele entra lá, ele derruba as tendas, ele solta os animais, na Santa Ceia ele fala, aqui é o meu sangue, aqui é o meu corpo, é disso que vocês precisam, e depois ele é crucificado. Ele dá um fim ao holocausto. Isso é um fato, tanto que cristão não faz sacrifício. Exatamente porque literalmente. Mas deixa eu te falar, quando a gente fala, critica a religião afro por fazer sacrifício de animais e tal, os representantes da religião afro sempre falam, tá, mas o cristianismo tem o peru no Natal, por exemplo. Mas isso não é cristão. Isso Não é é cristão? marketing, isso é marketing. Ah, tá. É igual Coca-Cola. Não é um mando da igreja Não, de nem Roma Deus ou me do livre, não. Adventista. O qual tinha, é o que eles estão falando, ele aboliu, né? A questão de ter o que tinha era o cordeiro. Isso aí é o quê? A Páscoa é a libertação do povo de Israel. E para eles saírem para o deserto, ele falou, olha,
tinha um jeito certinho de fazer o cordeiro, tinha que ser um cordeiro cordeiro da específico. praga, porque a praga iria matar o primogênito. Então eles têm que pintar com sangue as casas para que o anjo da morte levasse o primogênito. Era para comemorar a libertação deles nos anos seguintes, né? Então assim, para não esquecer... E aí Jesus mas falou, foi uma isso regra de Moisés. Moisés foi. fez uma regra para isso, né? E aí Jesus falou, isso não precisa, e hoje eu sou o cordeiro, eu sou o sacrifício. E eu não sei para você que, né, católico, e a gente... Para mim era só simples, só trocou o cordeiro por Jesus. Então ele morreu na cruz, não preciso mais. Ele é o cordeiro que eu precisava. Sim, esse é um Só que eu nunca conhecido. pensei que talvez Jesus poderia sim ter um viés de estar incomodado com o que estava acontecendo. Às vezes ele era vegano, então. Pela conspiração é o que faça entender. Quando a gente olha o nascimento de... Aí eu vou trazer a doutrina, né? Que entende reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, reino angélico, digamos assim, que são os arcanjos, Jesus se enquadra ali. Jesus nasce deitado no reino mineral, né? Amparado pelo reino vegetal, observado pelo reino animal, cuidado nos primeiros anos pelo reino nominal e representando o reino angélico. Então, né, para mim, o nascimento do Cristo é a posição de Jesus para todas as criaturas. E isso é uma interpretação espírita, tá? Porque aí, para entender isso, eu entendo evolução, enfim, por mais que... Mas quando eu olho Jesus, porque... Gente, vamos combinar. Vou pegar Jesus, levar ele no batedor e falar, mestre, aqui está o amai-vos uns aos outros... Esse é um ponto que o documentário pega bem, né? Tipo assim, será que ele faria isso ou não? E a gente vai entrar nessas polêmicas. Mas é engraçado o que a Sandra falou, porque assim, quando Deus escolhe que o filho dele vai nascer na terra, ele não escolhe um lugar cheio de gente rica, coisa assim, ele escolhe no meio dos animais. Então as testemunhas do nascimento de Cristo são animais. Isso é muito impactante, né? Eu tenho uma dúvida quando você falou, tipo assim, ele permitiu que Noé e tal comesse animais, porque não tinha vegetais, porque ficou no dilúvio por tanto isso tempo. gera muita polêmica. Aí eu fico pensando, mas ele que mandou a água. Ele poderia criar uma ilha de cenoura, ele mandou sei lá. um reset, né? Faz um backup que eu vou resetar o sistema. Pro ateu isso é Eu acho que tem algumas contradições também, assim, eu consigo encontrar com você nesses lugares, assim. Eu anotei aqui também... Eu vi que você estava escrevendo um livro aí. Sobre a dieta de Daniel, não lembro? Vocês chegaram sobre isso, sim. A gente vai falar sobre isso depois? Daniel, não, pode ser Pode agora. falar. É que eu queria falar com você, Marco, aí pra gente fazer. Daniel, e aí depois o quebra-pau. Mas quer falar do Daniel, não? Não, pode falar. Não. Então, vamos passar pelo Alcemar, né, que está aqui representando o Papa. Meu Deus. Brincadeira, o Alcemar é católico, né, e como é uma pessoa vegana que frequenta a igreja católica. E, enfim, eu queria saber se você viu... Você até me falou, vi alguma coisa ali que talvez não era daquele jeito e tal. Eu falei, não, segura e fala no podcast. Eu não sei o que é, mas você viu alguma coisa que você acha que não estava certo? Não, deixa eu só falar uma coisa, que eu tenho um costume chato. Tá. Quando eu vou falar em nome da igreja, eu peço que o Espírito Santo guie minhas palavras, tá? Então eu peço isso. Só isso, bem simples. Então, não, foi rápido. É isso aí, é só... Sim, eu não gostei do comentário, infelizmente eu não gostei. Perfeito. Porque eu gosto de estudar a Bíblia, eu me tornei católico depois de um certo tempo, cristão depois de um certo tempo, conheci outras religiões e sou muito curioso quanto à religião, então eu gosto de estudar. Então, de tudo que foi falado... quando a gente fala de cristianismo, não existe exatamente o certo, porque cada cristão vai entender a religião cristã de um jeito. Então a gente tem ali a fundação da Igreja Católica lá atrás, só que ela passa por várias reformas, chega num ponto que os protestantes falam aí, peraí, o que estão fazendo? Vamos voltar para as origens, vamos cancelar algumas reformas. Então muitos protestantes tentam buscar essa origem, falar assim, não é que a Igreja Católica foi até aqui e dali em diante surgiu os protestantes. Eles surgiram depois, mas o objetivo dos protestantes era realmente dizer, por que é assim? Por que mudou isso aqui? Então aí começa a surgir várias igrejas. Então, eu não concordo com muita coisa da Igreja Católica, isso é um ponto importante, apesar de ser católico, eu sei que existem várias coisas que eu não concordo, só que existem entendimentos certos. Por exemplo, quando a gente fala do lugar dos ladrões, eu não sei como é que está em português, Den of Thieves, como é que vem em português mesmo? O covil de ladrões. É muito claro, é um covil de ladrões. Não tem outra palavra. Até tenho, graças a Deus,
Eu dou aula com um professor de teologia, ele deu aula na Universidade Católica por 20 e poucos anos, e quando eu vi isso, eu chamei ele na hora, falei, me explica, porque ele tem que estudar as traduções. Agora, depois do documentário. Eu não tinha assistido, eu tive 2 dias para correr atrás de tudo, então assim, e trabalhando, eu tive que continuar trabalhando e correr atrás. E uma coisa que ele falou, e é verdade, as Bíblias foram escritas ali, depois de Paulo, tudo, juntados os livros, em grego. Então, porque quem dominava a cultura era grego. Jesus falava aramaico, hebraico, porém, todas as Bíblias foram escritas em grego. Essas iniciais. Depois, um trabalho de junção, numa tradução que foi guiada ali por São Jerônimo, surge a Vulgata. A Vulgata é a tradução de todas essas Bíblias que foram criadas do grego para uma versão única em latim. E até hoje é essa Vulgata que a gente usa para criar as Bíblias. Então existe isso lá no Vaticano fechado, guardado, que é a cópia original que foi traduzida do grego. Não existia uma Bíblia, existiam algumas Bíblias em grego. Foi juntado, foi um trabalho de 30 anos que criou a Vulgata. Isso nos primeiros séculos, né, da humanidade, desse tempo novo, né? Então o que acontece? Quando ele chega e fala para a mulher, vamos buscar do hebraico. Que Bíblia hebraica? Eu não conheço Bíblia hebraica. O que pode ter acontecido é que a partir da Vulgata foi criada uma Bíblia hebraica para o povo que fala hebraico. Mas a Bíblia original não tinha nenhuma Bíblia hebraica. Entendi, no documentário ele faz parecer que é o texto original. Sim, então por isso que eu fiquei em dúvida. Que assim, né, óbvio que tem toda aquela encenação lá. Aí eu fiquei, gente, como assim? Que momento? E foi o grande final, praticamente. Mas não, realmente, se você busca do grego ou do latim, é ladrão. Infelizmente, ou é salteador, seria a palavra correta, que é alguém que pega uma ovelha, que rouba alguma coisa, é uma palavra para salteador. Alguém que rouba alguma coisa. Então, foi tendencioso? Muito tendencioso. Quando a gente fala de documentários, eles buscam ser mais tendenciosos para convencer as pessoas. Só que quando você pega um cristão que estudou a fundo, e aí a gente fala dos chefes da igreja, esse documentário não convence. Por várias razões. Esse pode ser um motivo pelo qual o documentário não seria passado para os fiéis, por exemplo. Exatamente. Ou talvez eles viram essa incongruência, ou suposta incongruência, sei lá, e aí não quiseram deixar solto o documentário. Quando você faz um documentário, é muito difícil você deixar solto a informação. Será que é assim? Não, porque o documentário ele tem que ter uma verdade. Olha, não é assim, é assim. Só que no cristianismo, como tem uma amplitude de experiências diferentes e interpretações diferentes, não dá para fazer isso. Tá. E aí ele tentou botar como uma verdade única. E olha, não é na verdade salteador, mas é assassino. Tá. Ali já, 99% das pessoas que acreditam em cristianismo já falam, isso é bobeira. E se um momento único do documentário a pessoa já fala, isso aqui é bobeira, automaticamente o documentário em si perde credibilidade, né? Perde muito. Então, eu acho que, minha opinião, até cheguei a falar com o padre Paulo César, né? Porque eu tive que ligar para ele, né? Que legal. Que é um padre vegano que eu convidei, até perguntei, você vai estar por São Paulo? Mas lógico que ele tá lá em Canela. Então eu tô aqui porque ele não veio. Não, eu perguntei junto, na verdade. Você tá bem representado. Ao mesmo tempo, eu perguntei. Mas eu falei com ele, aí tinha que ser um podcast todo. Porque se viesse um padre seria legal também. Não, ele é incrível. Assim como se viesse um pastor, por exemplo, vegano. Sim. Tem pastor vegano? Deve ter, né? Na Adventista. Você não conhece? Então tá bom. Mas ele falou, gostei bastante do documentário, mas existem as incongruências ali e tal. E a gente discutiu bastante. Ele falou, realmente, não é o tipo de material que a gente usa dentro da igreja, porque não vai convencer. Tá. Quando fala da dieta de Daniel, perfeito. Daniel foi exatamente isso. Daniel, ele se tornou escravo de um invasor, e quando ele vai para lá, ele se nega a comer a comida dessa pessoa, porque ele fala, me alimento só de vegetais. E aí ele falou, não, você vai comer o que o rei come. Ele falou, não, eu vou me tornar mais forte que qualquer soldado que tiver aqui, o meu povo é só vegetal. E eles se tornaram muito mais fortes, muito mais inteligentes, eles se sobreporam em tudo, e aí eles falaram, então você vai continuar comendo só vegetal. Eu não sei qual que foi o final exatamente disso, mas a ideia é essa. Então, realmente, a dieta de Daniel é vegetal, praticamente. Mas a despeito dessa parte da tradução, daquele momento da bibliotecária, né, que você está falando, a mensagem do documentário em si, o documentário ele quer dizer o seguinte, Jesus não mataria animais, vamos dizer assim, não concordaria com isso. Não, Jesus não tem como matar um animal. Não faz sentido nenhum Jesus matar um animal. Eu acho que a partir daqui a gente já pode abrir geral mesmo para a gente conversar sobre esses temas mais delicados, porque já tivemos uma apresentação de todo mundo e, assim, desde o início poderia, lógico, um interromper o outro, tá? Mas agora mais que nunca. Então, assim, teve ideia, vai jogando. Caneta no pescoço.
Mas... Então, essa mensagem, o que você acha? Jesus mataria um animal? Não tem como, não é possível. Toda pessoa que é cristã e eu faço a pergunta, ela não consegue responder. Porque Jesus é Deus na Terra. Jesus é um símbolo de benevolência e compaixão eterna, todos. Como é que você vai fazer? E é engraçado, porque existe o kosher, existe o halal, existem formas corretas de você fazer um sacrifício. Inclusive, a gente já viu, né, vídeos de como que é feito o kosher, tá? E o cara tudo bonitinho. E é, assim, pacífico até o momento da faca. Ele tem que acalmar o animal tá dormindo, você coloca aqui, fecha o olhinho, e ali não é mais pacífico, ali já começa a ficar muito tenebroso. Você não consegue imaginar Jesus assim. Não tem como. Abraçando o animal no colo, acariciando, e depois passando a faca no pescoço, é difícil. Não, nenhum cristão vai conseguir imaginar essa cena. Se a pessoa consegue imaginar essa cena com Jesus, o cristianismo já tá meio... Vocês concordam? Discordam? Não, eu também eu não consigo imaginar. Eu acredito na história de Jesus enquanto ser, mas eu também não acho que ele seja o único. Eu acho que sim, ele foi um revolucionário, como você disse, mas ele não é o único. Nós estamos aqui também representando Deus. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Você é uma parte de Deus que sem você e sem mim, o todo não é completo. Então, precisa de você. Você acha que até os ateus são parte de Deus? Eu acho. É porque muito religioso gosta de ateu, né? Você não acredita nele, mas ele acredita em você. Entendi. Conta um pouquinho sobre o que você acredita sobre nós, seres humanos e seres vivos no planeta Terra. Deixa eu puxar minhas anotações. Cara, é que assim, até a Nina Rosa, né, todo mundo acho que conhece bem, que fez o documentário A Carne é Fraca, ela é religiosa. Quando eu conversei com ela, e ela não sabia que eu era ateu. Aí, por algum motivo, surgiu, ela falou, nossa, mas como assim? Como viver sem ter uma crença, alguém em quem se espelhar e tal? Mas pra mim é muito simples, assim, é o bem pelo bem, sabe? Tipo, eu não vou te dar um soco porque eu sei que vai doer em você. Não é porque eu acho que tem alguém me olhando e aí eu tenho que fazer o bem porque senão eu não vou pra um lugar legal depois. É um negócio muito prático, assim, pra mim, muito chato até, não tem muito assim, não fazer pro outro aquilo que você não quer que faça pra ti. Ela falou, tipo assim, porque ela é uma pessoa que seria assim também se não fosse religiosa, mas ela também é religiosa. Tem isso também, né? Tem muita gente que não é porque é religioso que ele faz isso só por causa da religião. Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo também tem muito ateu que não tá nem aí pros animais. Então assim... Não, e automaticamente... E tem muito cristão que faz muita coisa errada. Então assim, ele se nomeia cristão... E ele pode, e se você procurar na Bíblia, se ela for muito mal interpretada e que acontece com frequência, você pode justificar qualquer coisa, pegando uma coisinha ali e falar, mas aqui fala tal coisa. Então, tem até descontextualizar, né? Exatamente. Tem uma fala que eu escutei de uma pessoa cristã, inclusive, que texto fora de contexto é pretexto. Com certeza. Isso é usado muito nas igrejas. Infelizmente. É usado mesmo essa fala? Inclusive... Eu acho que essa foi uma das questões que fez com que eu me afastasse um pouco da igreja, por exemplo. Da igreja... Da igreja católica. Você frequentou católica também? Isso, eu fiz a primeira comunhão. Fiz o catecismo. Então você é o cara que já passou por muitos. Eu passei por muitos lugares, inclusive pela igreja evangélica. Depois, eu até falei no podcast que minha avó era... Eu falei que minha avó era mãe de santo, mas eu perguntei pra minha mãe e era filha de santo do terreiro, a minha avó parte de mãe. Qual que é, só pra... Em uma linha, qual que é essa diferença? porque... É ajudante da mãe de santo, é isso? Não, é frequentante ali que recebe a incorporação. Todos são filhos daquele... Isso, aí tem o chefe ali, o mestre. Na hierarquia é o que ensina os outros. Seria o pai de santo, e aí tem os filhos de santo. Ela era frequentadora de um terreiro. A minha avó era uma filha de santo. Entendi. E uma das questões que fez com que eu me afastasse um pouco da igreja, mas não de Deus, que eu acho que é totalmente diferente, é a questão de você entender que aquele lugar não te pertence, que as pessoas não te aceitam da forma como você é. E eu sei, e eu sinto, eu sei que eu sou filho de Deus. Mas as pessoas que estão ali representando Deus falam que eu, enquanto ser, não sou filho de Deus, porque eu sou assim. Entende? Entendo. Tem uma coisa muito estranha aí. Você fala, então eu acho que eu tô no lugar errado. Tá. É porque no catolicismo, acho que na igreja evangélica, no espiritismo, não sei, você me diga, mas
diz claramente que o direcionamento não é homossexual, vamos dizer. É isso que você quer dizer? Também. É isso? Também. Entre outras coisas. Também. Tá, mas Mas peraí, desculpa, eu me distraí um pouquinho. Falaram que você não é filho de Deus? Não, sim, não só eu, mas Não diretamente. a forma como eu ajo, isso não tá certo. Não é certo você ser assim. Porque senão. Tá. Entendi. Faz sentido. Inclusive o próprio batismo, né? Assim, a minha mãe, sendo filha de santo, ela não deixou com que eu e minha irmã, fôssemos filhos de santo, digamos assim, porque ela queria que a gente escolhesse isso, tanto para o candomblé quanto para a Umbanda. Mas ela não deixou a gente escolher nessa questão do catolicismo, porque foi imposto, né? A gente foi batizado na Igreja Católica, mas nós não escolhemos. Então ela escolheu. Então a minha mãe também, ela faz parte desse grande sistema, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Com relação ao espiritismo e homossexualismo, o espiritismo tem 1000 interpretações. Sim. Homossexualidade. Obrigado. 1000 interpretações. Ajuda a gente. Né? Todo mundo se ajuda aqui, porque a gente não é especialista. Noitando esse olhar que compreende que o espírito está dentro da matéria, que o corpo físico é um instrumento do espírito, por isso que nas diferentes fases evolutivas, nós vemos o animal como um espírito em evolução, que naquele momento, naquele estágio, ocupa o corpo físico de um animal, e o ser humano, que naquele estágio, ocupa o corpo físico do animal. Beleza. As emoções, os sentimentos, vamos trazer o animal, depois eu vou trazer essa questão. A minha conexão com os animais, por exemplo, que estão em meu lar, não é de ser humano para animal, é de espírito para espírito. É de alma para alma. Eu, enquanto espírito, amo este espírito que me foi confiado na evolução e que é parte do meu contexto, inclusive como espírito, parte da minha família. Porque é um espírito, né? Da mesma forma, as relações de amor, as relações de afeto são de espírito para espírito. Então, sob esta ótica e sob este olhar, não há o heterossexual, o homossexual, há espíritos que se amam e, se amando, compartilham a vida, compartilham o amor, compartilham a vivência e se auxiliam mutuamente na evolução. Então, é este olhar. A SEMA, inclusive, tem um seminário que chama, porque são uma briga cometida. Mas o homossexual pode ser médium. Aí eu já tive voluntário, tudo quanto é tipo. Pode ser. Gente, vamos fazer um seminário. Um seminário, acabar com essa história. Porque o médium seria. Porque na hierarquia, dentro do centro espírita, seria. A doutrina espírita é. O que é a doutrina espírita? As bases da doutrina espírita é Jesus, é amor. Acredita em reencarnação? Sim. Acredita que você vai reencarnar e evoluir para aprender a amar, para aprender a respeitar, para aprender a viver com as múltiplas criaturas. Sandra, essa evolução, como você entende essa evolução? O que aconteceria de pós-morte, assim? O que seria a reencarnação? Como você entende? É uma questão. Na terça que vem aqui. Pode. Fica pra Em próxima. uma linha, fala pra ela. Em uma linha. Em uma linha, eu entendo que morre o corpo, o espírito eterno. É basicamente isso que nós entendemos. E que reencarnamos para continuar esse processo de evolução utilizando o corpo físico como instrumento. É isso. A ideia é evoluir, né? A ideia é evoluir. A ideia é se tornar melhor. Né? Exatamente. Eu até estava brincando com ele lá fora, que eu tive uma cliente, sou veterinária, de uns 15 anos, ela da igreja Deus é Amor e eu Espírito. Né? Aí um dia uma animal dela estava muito mal, ela chamava Rosa. Eu falei, Rosinha, confia em Jesus. Ela, doutora, a senhora acredita em Jesus para mim? Eu falei, tipo, como assim, Rosinha? Claro que eu acredito, Jesus é a base. Doutora, toda noite eu rezo para a senhora, ir para o inferno e pedir para Deus. Rosinha, mas... É porque existe uma ideia, quando você... é muito fácil, quando você não entende algo, você tem medo daquilo, aquilo gera um preconceito, cria um ódio. Tudo é partir da ignorância. E mata, né? E no fim é a morte. Então, assim, tudo que você não estuda, você tem medo, você cria um preconceito e assim vai indo. Infelizmente, isso acontece com toda a religião. Você tá fora do teu campo ali do que se conhece, tudo é errado, tudo... Exato. Aquele dia foi muito interessante, porque a partir daí nós começamos a trocar muitas coisas, né? E percebemos que... Jogando a figurinha de Jesus, bom dia. As diferenças... Agora pode. Essas diferenças existirem, as bases são as mesmas, né? Sim. Então é isso. Você colocou... Aí tem mais uma pergunta. Vai, manda bala. Você colocou... Aí, pra vocês também, né?
essa questão da evolução. E aí você falou que o animal, ele se encontra num outro estágio. Isso não se enquadraria ali no especismo? Entendo perfeitamente sua pergunta. Não quando você estuda profundamente a evolução. No entanto, pode dar matéria, sim, para você olhar animal como um ser inferior. Dentro da doutrina espírita, o ápice da evolução não é o ser humano, embora o espírita se veja como esse ápice. É o que eu fiz de sono, não é o ápice. Dentro da doutrina espírita, o ápice da evolução é o arcanjo. E para nós, o representante do arcanjo é Jesus. Então, toda comparação é Jesus. Então, o arcanjo seria o quê? Um superior do anjo? É um anjo. É um anjo. Anjo e arcanjo é a mesma coisa. Tá. De uma maneira simples. Achei que era tipo... Por exemplo... na Bíblia a gente tem Miguel como arcanjo. Tá. Então, nesse ângulo, nós vemos, assim, nas questões do Livro dos Espíritos, que por exemplo, uma das questões diz que o animal não tem os mesmos deveres que o homem. O espírito em fase de humanidade tem mais deveres do que os animais, porque ele tem um conhecimento de Deus, da evolução, ele tem uma consciência de Deus que o animal não tem. Esta consciência divina ele não tem. Então, por exemplo, naquele texto que ele fala da Gênesis, né, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e dominar eles, resumindo, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre a terra, e sobre tudo que se move sobre a terra. Dominus vem do latim, que significa senhor. Casa, Deus, né? Casa. Então, quando você pensa em Deus como a representação da misericórdia, traduzindo aí para que Deus... E aí dentro da doutrina espírita você vai ter um Deus que é um Deus amoroso, misericordioso. Traduzindo, nós seríamos... O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e seja ele Deus para os animais. Isso é muito claro, mas muita gente é nessa brincadeira. A gente podia entrar em tanta coisa. Eu quero entrar nessa questão do domínio, que eu acho que é assim, uma pedra. Eu queria falar um pouco sobre homossexualidade e o cristianismo. Então, assim, existe a Bíblia, ela é muito categórica. Infelizmente, porque o que eu procurei de brecha para tentar dizer não, pode, não. Infelizmente, a Bíblia ela é categórica. Homossexualidade é visto como pecado para a igreja. Não tem, eu já tentei de tudo para tentar, mas não tem. Então, a igreja é onde já faz. Sim, mas aí que tá. Mas aí que tá. Ao mesmo tempo, a igreja, né, a religião, a igreja, Cristo, ele nunca espantou as pessoas. Ele buscou as pessoas para trazer para o caminho certo. Agora, como que funciona? As pessoas que criticam isso e falam, homossexualidade é um pecado. Tá, beleza. Mas veja o background dessas pessoas. Ninguém de nós não é pecador. Todos somos pecadores. E as pessoas que criticam normalmente estão no adultério, ou uma das regras do cristianismo é não poderá ter uma relação sexual antes de se casar. Todo mundo faz isso. Então, peraí, quem que vive no não pecado? Então, criticar a pessoa por isso é um pouco de hipocrisia. E normalmente as pessoas que criticam já estão no 3º, 4º casamento, que também vai contra o cristianismo. Então, você entende a hipocrisia? É mais fácil criticar um outro pelo pecado dele do que olhar para si próprio e falar, peraí, quem sou eu para jogar pedra? Mas ainda desconsiderando a opinião dos católicos, acho que da pessoa que é homossexual, saber que aquela religião tem uma regra que não muda, que trata homossexual como pecador, mas independente da opinião não só de quem homossexuais, mas as religiões de matriz africana, aí você vai vendo que vai se somando. Toda religião que não é cristã automaticamente está no pecado também, porque não adora Deus sobre todas as coisas. Mas aí quem é esse Deus? Aí vem de uma história. É o Deus de Abraão que trouxe Moisés, não é tudo isso aí, né? Então é bem categórico. Eu acho muito complicado falar de Deus, assim, porque é isso. Sim, pra você pode ser uma coisa, pra mim. Com certeza. Mas Deus é o todo. Pra mim, Deus é o todo. Da mesma forma que eu encontrei o meu Deus, você encontrou o seu Deus. Então muito. Eu não posso chegar aqui e falar, existe só um Deus. E a Bíblia nunca fala isso também. A Bíblia fala, adora o teu Deus. O Deus de... Não, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele não é de um Deus só. Ele cita de falsos deuses. Isso é citado, né? Que para a Igreja Católica ele não é o Deus correto, tal. Então, você encontrou seu Deus. Eu não posso, como cristão, julgar o seu Deus. Isso não dá certo. Então, ou seja, pro seu Deus ser como eu sou é um pecado. Sim, eu sou pecador, você é pecador. Eu duvido que alguém aqui não seja pecador. E eu acho que ser quem eu sou, pra mim, ensina você a respeitar as diferenças. Não tem problema algum. O que eu tô dizendo o que eu faço, eu só tô colocando aqui, o que eu faço
a minha relação de afetividade com outro ser humano não vai me tornar inferior a você por você. Mas, por exemplo, eu praticar um relacionamento ali, transar com alguém antes do casamento, me torna inferior aos outros? É uma regra cristã. Segundo ao Deus. Sim, exatamente, mas o que eu tô falando é isso. É a regra cristã. Mas isso não torna ninguém inferior a ninguém, porque todos somos pecadores. E quando a pessoa aponta o dedo pro outro, ela esquece de olhar para si própria. Mas aí você tá falando da tua visão e eu não, concordo é com a regra cristã. Regra cristã. Mas não é todo a regra mundo. diz que é pecado e você tá falando, não, mas como todo mundo peca em outras coisas... Não, aí que dá uma tá. amenizada. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que atacam normalmente o pecado... Exatamente. Essas pessoas, duvido que elas sejam puras. Mas mesmo que fosse, né? Não teria direito nenhum. Não, de forma alguma. Jesus foi muito claro. Só tira a pedra que nunca pecou. Ou seja, eu duvido hipocrisia. Ninguém pode julgar. Então, assim, claro, a gente tem que entender que na Bíblia fala isso, mas tem tantas outras coisas. A gente só foca numa coisa? Peraí, tem tanta coisa pra gente falar? Entende? Não, vou conseguir ser claro. Eu acho que eu consigo te compreender, mas até eu consigo pensar com a tua cabeça, mas é que eu vivo uma outra. Eu acho que tem uma questão que você deve pensar muito isso. Instituição é uma coisa religiosa e Deus, querendo ou não, é outra. A instituição, apesar da gente acreditar que ela foi instituída por Deus, ela é gerida por homens. Homens são pecadores, pronto. É isso. Você tem que ter a sua fé baseada em Deus. Porque se um dia a minha igreja não tem um líder, ela não tem um dono, a igreja adventista, o espiritismo também. Ela não tem um dono. Mas se um dia a pessoa que estiver à frente tomar uma decisão que está totalmente errada, de acordo com os princípios da Bíblia, ou que eu acredito que Jesus, Deus ali, através dos seus ensinos trouxe, eu tenho que estar preparado para largar essa religião. Porque a minha fé, ela tá acima do que a religião impõe. Então, quando eu acho até que ele quis falar assim, por exemplo, é pecado? Ok. Não é pecado? Ok. Mas é pecado, segundo os 10 mandamentos, eu menti. Não é? Eu não sei todos os mandamentos. Não. Tudo bem. Não, mentira. Testemunha é totalmente pecado. Okay. Duvido. Só que pra ninguém mentiu. Pra sociedade cristã, o seu pecado é abominável. Então, isso mas perante Deus é igual. Eu te entendo e não tiro a sua dor, porque é muito presente. Mas o que ele quis dizer, eu não digo nem pra igreja, mas pra Deus, tá no mesmo lugar do que quem faz fofoca. Tá no mesmo Por que você lugar. montou pra ninguém? Eu não entendi. Não entendi. Você viu isso? Saiu. Tá no mesmo de quem faz... Ó, Mas, tipo, tá no mesmo patamar, ó. eu te entendo. Mas tudo Não bem. é uma questão Segue que o é baile aí. aceito e tudo mais, mas perante Deus, a gente depende da mesma graça. A pessoa que é homossexual, a pessoa que trai, a pessoa que... Ou a pessoa que, assim... Tô falando assim, que não é fácil. Não tô falando que você vai chegar lá na igreja e todo vai, você é pecador como eu. Mas eu digo assim, a minha visão e tudo mais. A questão, Deus, ele tem... O meu amor a Deus, a minha fé a Deus, ele tem que estar acima. E Deus falou pra amar os pecadores. Jesus veio Essa e frase é amou os polêmica, pecadores. Deus acima, hein? Não pode, né? Mas assim, usaram no momento contexto errado, que eu não aposto. Isso é um pecado. Rafa, usar o nome Mas pecado. tem uma Mas questão. só um... Eu entendo. Você chegou a frequentar a igreja evangélica católica, mas você tem alguma pretensão de frequentar essas igrejas ou a sua religião já te acolhe do jeito que você é? Não, eu não tenho uma religião fixa. Tá, mas você tem você gostaria de ser recebido numa igreja católica como igual, por exemplo? Aliás, não vai acontecer, né? A gente sabe. Mas você gostaria de frequentar uma igreja católica, por exemplo? Eu não sei, eu acho que... é polêmico, mas eu acho que ninguém consegue viver esses mandamentos, consegue viver essa ilusão que é o que a igreja prega, né? Tá. Que são os 10 mandamentos ali. Eu vivo isso na minha família, eu vivo isso com os meus amigos, eu vejo isso na sociedade. As novelas retratam, então, tipo, os filmes... Quem consegue viver? A gente sabe dos casos polêmicos que existem dentro de algumas instituições, né? Porque é bom a gente nunca generalizar. Sim. Mas sobre pedofilia, sobre outras questões dentro da... E não só na igreja, mas em centros espíritas, centros de... Sim, teve. Enfim, todo o ser humano se corrompe, né? Onde tem gente. O ser humano se corrompe. Mas a minha pergunta é pelo seguinte, porque se você tiver
feliz, se você tá pleno, tipo, você não precisa que a Igreja Católica te aceite. Não. A Igreja Católica não aceitou ateu como... Eu acho que é pecado também negar a Deus, imagina. Você tem que amar Deus sobre todas as Exato, coisas. eu não amo. Então, assim, e eu tô tudo bem. Se a igreja achar que eu sou pecador... Mas você acha que você morreria por isso? Hoje? Boa. Como assim morrer por isso? Porque as pessoas são por uma atacadas... opinião. Eu sou gente. Eu sou Mas mais aí assim, você começa. Aí você começa. Não matarás tá bem grande. mas os caras pegam... Por isso que eu digo, a pessoa que tá focada nisso, nesse pecado, a homossexualidade é pecado. Cara, o cara faz uns pecados muito pior. E ele se acha superior por estar pecando muito mais. Ele pega esse texto e tipo, Por fala, isso que é o estou perigo. fazendo certo, matando um Por pecador. isso que é o perigo você tirar tudo de contexto. Realmente eu não tenho esse... Eu vivo em outro mundo, eu sou um privilegiado nesse Porque sentido. assim, uma coisa que as pessoas... vários. Uma coisa que a gente discute bastante é sobre as coisas eternas. Então Deus, ele é um ser eterno. Ele surgiu para salvar a humanidade. Ele cria o firmamento e ele fala, eu vou ensinar o caminho para salvar vocês. Muita gente fala, Jesus criou o inferno. Jesus não criou o inferno. Essa escuridão, a solidão, tudo, ela sempre existiu. O que Deus fala é, eu vou criar um caminho para tirar vocês quando vocês morrerem, para vocês não caírem nesse void, nesse sofrer infinitamente, porque sua alma vai estar perdida. Então cria várias regras e claro que ele ama a gente, ele quer salvar a gente. Esse é o princípio do cristianismo. Ele ama a gente, ele mostra o caminho para salvar a gente dessa escuridão. E aí tem várias regras que infelizmente quase ninguém segue. Aí que está o problema. Quando Jesus vem para a Terra, ele foca muito nisso aí. Ama uns aos outros como eu vos amei. É bem simples. Por que ele não cita sobre animais? Por que ele não vai entrar, não pode comer carne? Porque até hoje, 2000 anos depois, a gente ainda não conseguiu chegar nesse único mandamento. Ama-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente não chegou nesse. A gente está tão longe de chegar disso. Então, acho que lá atrás, os problemas eram tão graves, né? A gente sabe que a gente, assim, talvez não muito, mas a gente evoluiu em 2000 anos quanto a direitos humanos, contra várias, com várias coisas. Se ele introduzisse um não como animais lá atrás, talvez a gente começasse a atacar outros humanos por causa dos animais. Eu imagino que a época era uma. Mas claro que em momento algum, em lugar nenhum da Bíblia está falando coma carne. Sabe uma coisa que eu penso assim, olhando bem de fora, assim, imagina que eu estou fora da sala, porque vocês estão estudando, né, as religiões e tal. Tipo, se Deus, ele é todo poderoso, pode tudo, não sei o quê, e criou o ser humano e tal, por que ele já criou perfeito? Por que ele fica com essa... Não, vai a perfeição evoluir, mas a perfeição, ela existe. A perfeição está nos arcanjos e nos anjos, que foram criados por Deus. Ele não criou só anjos. O firmamento... Por que existe ser humano? Sim. Cara, a pergunta da existência do firmamento talvez seja a pergunta mais... que as pessoas mais discutem. Por que a gente foi criado? Por que Deus estava entediado? A gente fala, vou criar uns bichinhos, um oceano, um mar, vou criar um planeta. Tem até um joguinho de celular assim. Isso é Pocket God. Então, mas o negócio é o seguinte, o firmamento onde a gente está, ele é dominado por forças que vêm de Deus, mas também por outras forças. Existem forças malignas, ou de sombras, forças que têm o intuito de provar a Deus que o firmamento é um péssimo negócio. Então existe uma briga de bem e mal rolando, onde existe maldade. E essa força não chega no firmamento, nos arcanos. Não, nós somos o firmamento. Aqui é o firmamento. Eu posso só complementar? Manda bala. O que eu acredito é que Deus, ele criou os seres, arcanjos, os anjos e tudo mais. E um dia Lúcifer, que era um anjo de luz, era um dos principais anjos, teve o sentimento de inveja, onde ele viu que ele não poderia estar no lugar de Deus. E Deus, ele é um ser soberano, ele é um ser que entende tudo, mas ele é um ser que ele permite as coisas. Porque senão ele podia ser um Deus tirano, um Deus que tipo, todos são meus robozinhos. E esse sentimento inflou o coração de Lúcifer e diz que um terço dos anjos também foram convencidos por ele a fazer uma rebelião. Esse um terço foi expulso do céu e vieram para onde hoje seria a Terra. A gente crê também que existe um universo além da nossa humanidade, Terra. Aqui, né, do nosso... a gente acredita que Deus criou a nossa humanidade, fez Adão e Eva e tudo mais, e ele usa até o nosso planeta como palco
para os outros universos verem como ele é bondoso, ele permite, porque seria muito fácil, Fábio, ele chegar e falar, todo mundo vai ser e ninguém tem opção de escolher. Só que ele não seria uma pessoa justa. Mas se ele usar o planeta Terra como palco para mostrar. Pra você não ver. sei se tá... Acho que o pessoal não tá... Então, o espírito não vê dessa maneira. Eu só vou trazer essa outra visão. Acho legal a gente... O espírito entende que... Perdão? Para você chegar a arcanjo, você passa pelo processo de evolução. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, arcanjo. Né? O espírito não vê que ele criou os arcanjos separadamente, os anjos separadamente. Entende que é um processo de evolução. Entende que a sabedoria não é algo que você pode colocar. Todos os espíritos são criados com a consciência. Dentro da consciência, as leis divinas estão ali. Tanto que nós acabamos seguindo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente meio que vai sendo... Você até, mas você entende assim, se eu der um soco nela vai doer. Foi o que você falou. Isso é a tua consciência que está dizendo, não dá um soco, se der um soco vai doer. Não vai lá e mata animais, porque é cruel fazer isto. Então, assim, independente das nossas crenças, essa consciência está existente em nós. No entanto, ela exige maturidade. Como uma criança sabe que ela não pode enfiar o dedo na tomada. Um adulto, ele entende todo o contexto da tomada. A criança só sabe, ele olha e duvida. Enfia o dedo na tomada, um choque nunca vai. Aprende por experiência, né? Então, por mais que as leis divinas estejam inseridas, é necessária a vivência da experiência, a maturidade espiritual e o encadeamento. E aí eu vou falar uma coisa que nós vamos criando, que nós amamos uns aos outros e vamos nos afeiçoando. Para isso, o tempo é essencial. Então, nós estamos nos conhecendo. A gente já tem coisas em comum, nós temos o veganismo, os animais, nós temos as religiões, várias outras coisas em comum, mas a convivência, as conversas, a troca, vão criando vínculos que vão nos tornando mais próximos. E dessa forma nós vamos aprendendo a amar uns aos outros. É um aprendizado de experiência. Então, se Deus criar todo mundo como anjo, não vai existir vai ser todo mundo igual. Não vão existir as diferentes personalidades, porque Deus instituiu ali, todo mundo vai ser assim, todo mundo vai ser perfeito. Mas por que será que precisa ter essa... Por que já não... Porque a gente é mais feliz na diferença. Eu tenho uma pergunta para vocês. A gente é mais feliz na criação. A gente é mais feliz se você fizer uma coisa... A ideia do livre-arbítrio é uma coisa muito... É longo, né? Eu sei que eu fiz uma pergunta. Porque assim, todo mundo recebeu o centelho da vida. Todo mundo recebeu essa luz divina. Todo mundo tem o suspiro que é descrito em Isaías, né? Então, a gente tem o centelho original. Se você pega um animal, um coelho, e quebra o pescoço dele, se você não sente dor, tá faltando Deus em você. É isso que a gente fala, falta de Jesus no coração, né? Aquela brincadeira. Então, tá faltando esse espírito. Todo ser humano deveria ter, né? Agora, largar tudo e seguir o que o seu coração manda numa sociedade materialista, como é hoje, que muitas religiões acreditam que é dominado pelo lado sombrio, é muito difícil. Você pegar e falar, como Jesus fala no caso do príncipe lá, que chega e fala, eu quero seguir você, eu já fiz tudo que precisava, não sei o que. Ele falou, então pega toda a tua riqueza, doa para os pobres, larga tudo e vem me seguir. Ele fala, mas é herança de gerações, não posso fazer isso. Então você não pode seguir a Jesus. E você fala isso hoje em dia, cara, ninguém vai aceitar isso 2000 anos depois. Por isso que Jesus é um grande revolucionário. Você tinha uma pergunta. Não, eu ainda estou aqui pensando, porque, de fato, eu não sei se eu vi isso em alguma música, em algum vídeo, mas estava falando que a gente não consegue nem se amar por completo. Então, é meio que impossível a gente conseguir amar outra pessoa se a gente não se ama. E é a grande questão da sociedade, né? A grande questão é você amar a si mesmo enquanto espírito, que é muito mais difícil. Nossa, enquanto espírito tem gente que nem passa na cabeça. Mas se você se ama mesmo no contexto da sua felicidade, você vai estar desapegado a tudo que te deixe feliz. Alô, sociedade, vocês estão ouvindo, né? Mas então assim, a posse, a inveja, o ciúme, a busca só pela matéria, a busca só pelo ter, isso te deixa infeliz, porque nunca você tem completude. O que te faz ser feliz é você ter essência. E amar você enquanto essência, mas amar você... O convite de Jesus quando ele fala, amai-vos uns aos outros, é para que você se ame enquanto essência. E busque a sua plenitude e a sua felicidade.
Imagina, gente, vamos fazer uma experiência rápida aqui de 1 minuto. Se a gente não tivesse ciúme, não tivesse inveja, se a gente tivesse plena confiança, então a gente não tem medo, né? Se a gente não fizesse fofoca, se a gente aceita os outros como são, mas a gente não é mais feliz. Não, eu... Mas a gente é Então faltou um desse daí, mas esse fez, eu não tenho inveja, ciúme. Mas é muito difícil, cara. Você seguir. É o que eu falei, o cara veio há 2000 anos atrás, ele falou, façam isso. A gente não consegue. Nós estamos aprendendo. Não consegue por... Eu não tenho a resposta. Por que a gente não consegue? Será que não é porque as diferenças não são aceitas? Será que não é porque colocam um Deus em cima de um... Porque é isso, existem... como que eu posso... Líderes que tem, que aí onde você falou que tem o homem dentro da instituição. Chega mais. Que tem o homem dentro da instituição. Existem os líderes que têm opiniões, exatamente, e aí eles usam esse Deus como uma terceirização das coisas que ele quer para a sociedade. Deus é usado o tempo inteiro, cara. Deus é usado em campanha política. E aí é foda, porque eu falo isso porque eu vivo numa comunidade que é morta por ser quem são, que é a galera LGBTQIA+, que somos nós, pessoas pretas, que somos demonizadas. Se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado em meia hora. Não duraria meia hora, cara. Porque a gente tá numa situação que, na época, os fariseus estavam tão preocupados em seguir as regras da Bíblia, era tão regradinho que quando chega um cara e fala, vou fazer aqui diferente, vou aplicar a regra, mas é assim, eles falam, não, peraí, corta esse cara. Então hoje muitos cristãos estão mais preocupados com a regra, não sei o que. Se Jesus volta hoje, corta. Não, e estão preocupados com a regra, mas não conseguem seguir as regras da própria religião. Uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, fala um bairro aqui em São Paulo que é marginalizado, que as pessoas tratam como se fosse o resto do resto aqui, né? Tem vários, né? Um bairro? Alguma coisa, comunidade. Parelheiros, por Pode exemplo, ser, eu não conheço muito bem. Mas que é mal visto, assim. Por exemplo, Capão Redondo falavam mal, Jardim Ângela falavam muito mal. Então, por exemplo, onde tá a maioria das pessoas pretas, né? No documentário, eles citam Jesus de Nazaré como se Nazaré não fosse uma cidade. Eu vi isso. Nazaré era uma favela. Esse é o fato. Não era nada de bom. O que acontece? Jesus nasceu em Belém, só que ele teve que sair correndo porque iam matar as crianças lá. Eles se mudam para essa favelinha ali. O que acontece? Tem até quando Natanael encontra Jesus, ele fala, nossa, não acredito que alguma coisa de bom saiu de Nazaré. Então, que grosso, né? Então, pro próprio Deus dele, né? Os discípulos eram muito preconceituosos. Sim, imagina, se tem gente preconceituosa, imagina na época. Então, Nazaré era uma favelinha. Hoje é uma cidade gigantesca por causa do que virou o cristianismo. Mas lá eles tiraram, não é. Era um lugar tão discriminado, tão ruim, tão feio, que quando ele fala, sou Jesus vindo de Nazaré, ele foi tratado como se fosse um cara vindo de qualquer um desses bairros marginalizados. Já sofreu preconceito. Sou o Jesus de Parelheiros, né? Sou Jesus, sei lá, dos bairros mais simples. Não, as pessoas já atacavam ele por ter vindo de uma origem muito simples. É claro que depois que o cristianismo começa a espalhar, o povo, o judeu, começa a utilizar isso para tornar pejorativo Jesus, dizendo Jesus Nazareno, como se fosse Jesus favelado. Esse era o termo utilizado. Então, tanto que daí diziam, não é de uma cidade, é daquele clube lá, daquela seita lá de Nazaré. Por isso que no Christspiracy acaba tendo... dizendo isso, mas é falso. Realmente existia esse lugar chamado Nazaré. Sim. Esse é o que prova, esse é o que os textos mostram, né? Bom, precisamos fazer as considerações finais. Nossa! E eu sei que você tem um livro aí para ler. Jura que eu tenho... Agora que eu não tenho tudo... Agora que eu ia começar, considerações finais em 2 linhas. Vamos aumentar um pouco. Nossa, a gente nem falou tanto que eu tenho... Esse é a parte complicada de fazer com bastante gente, né? Cara, eu tenho curiosidade para 5 horas aqui. Mas 5 horas com cada um, na verdade, eu acho que eu tenho curiosidade. E eu acho que eu vou levar isso para frente, porque, cara, eu tenho muita curiosidade. Enfim, considerações finais. Guga. Bom,
Tirando que você ter falado aqui, que tá gravado, que eu sou fofoqueiro, o que mais que você tem aí pra ensinar quem tá assistindo, suas considerações finais? Eu acredito que se a gente quer ter uma vida eterna, plena, adventista, ele prega que a gente tá esperando a volta de Jesus, a volta onde ele vai transformar o nosso mundo, trazer a vida eterna que a gente tanto sonha, com plenitude, aí sim, sem nenhum erro, sem nenhuma maldade. Porque a gente esperar isso acontecer se a gente já não puder tentar viver essa vida, né? Seja uma vida sem sofrimento. Você não promoveu o sofrimento nem para o seu próximo humano, nem para o seu próximo animal. Não cabe, sabe? E por muito tempo foi preconceito meu mesmo, sabe? E entender que na prática isso só traz benefícios. Quando você escolhe ter essa vida, seja sem sofrimento animal, você muda com tudo, gente. Quando você pensa pro animal, que automaticamente a gente acha que é um ser inferior a gente, mas se você tem essa compaixão, isso tão nato, muda a concepção e mudou em tese. Assim, em tese é pra você ter compaixão até mais pelo ser humano. Exato. Mesmo se você considera que o animal é inferior. Aconteceu isso, sabe? Então eu acho que vale muito a pena a gente ter esse olhar e eu acho que a Bíblia, os ensinamentos, eles conseguem construir bastante pra gente ter essa vida melhor. Eu queria dar um presente pra vocês, eu vou aproveitar aqui. O livro que mudou a minha vida. Não é bolo, não. É daquela escritora Ellen White, chama Ciência do Bom Viver. Aqui estão os 8 remédios naturais que eu comentei com vocês. Quando eu li isso, eu tinha 16 anos, foi a minha primeira... Uma câmera já perdemos, então vamos acelerando. Foi a primeira vez, então assim, gente, eu espero que vocês gostem. Claro, fiquem à vontade. Legal. E fica aí agora a recomendação para vocês. No microfone. Eu vou abrir agora. Vamos abrir um só, então. Vai. Deixa aqui. Vou abrir. E eu espero que vocês possam fazer bom uso dele. A Ciência do Bom Viver. Sobre Ellen Eu White. acho que vocês vão ter bastante... Esse livro foi escrito lá no 1800 bolinha. Exato. Caraca. Aproveitem Aproveitem a leitura e que possa agregar a vida de vocês aí, que vocês consigam só somar. Muito obrigado. Maricina, obrigado pelo convite, Fábio. Até te perdoo de me chamar de fofoqueiro. Tapado. Se fosse bolo, era melhor ainda. Mas tudo bem. Sandra, considerações finais. As bases de toda a doutrina cristã são compaixão, misericórdia e amor. Jesus foi um caminhador entre os excluídos, um acolhedor daqueles que a sociedade repelia. Ele mesmo se posicionou como um repelido, né? Quando ele nasce em Nazaré, quando ele é um carpinteiro, quando ele anda com um mendigo, falando como um revolucionário. Então, o olhar do Cristo abrangeu de amor todos aqueles que a sociedade estava incapacitada de amar. Este mestre, hoje, olhando as suas lições de bondade e de esperança, vivendo entre nós, não há dúvida nenhuma que seria um revolucionário, como ele foi um ativista do amor, um ativista numa ditadura. Jesus foi um ativista numa ditadura defendendo os excluídos. Ele seria, sem dúvida nenhuma, um ativista da compaixão perante os animais e um ativista da compaixão perante a humanidade inconsciente. Tem uma frase do Cristo que deve valer muito para nós, que acreditamos em Deus, né? E deve valer para nós olharmos ainda as modificações que a sociedade precisa, entendermos que o nosso papel, o meu papel, o seu papel, o papel de cada um de vocês e o papel de quem está nos assistindo é sermos conscientizadores. Enquanto nós somos conscientizadores, é muito difícil para nós vermos o que acontece com os animais. Enquanto nós damos para as pessoas a oportunidade de escolha, é muito difícil. E aí, quando é muito difícil, eu paro, eu penso, eu rezo. E aí eu me lembro daquela frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É isso. Por enquanto, é a misericórdia de Jesus com o perdão, é a conscientização de Jesus com o conhecimento, é a fé em Jesus na mudança, é a união de todos nós, para que sejamos todos nós representantes de Jesus na Terra perante o ser humano e perante os animais.
perfeito. Lindo. Vamos ver, Rafa ou Alcemar? Vamos ver, para o ímpar. Ganhou, você fala. Não. Considerações finais, Alcemar. Não, ele ganhou, eu falo. Mas eu acredito no que a Sandra falou, que em partes estamos sim representando Jesus nessa questão do trabalho com a vida dos animais aqui no planeta Terra. Eu acho que é importante a gente conhecer outras doutrinas, outras histórias para além da de Jesus Cristo, né? Para a gente ter um pouco mais de discernimento para poder escolher de fato o que a gente quer seguir, mas no fim, todas elas levam para o mesmo caminho, que é o mesmo Deus. Eu entendo que é isso. E uma coisa que eu gostei que o Guga falou, que é não propagar a dor, sabe? Eu acho que essa é uma das missões que eu tenho na minha vida, na questão da forma com que eu falo, da forma que eu ajo dentro da sociedade. Assim, eu sempre tento ponderar o outro. Isso também, de certa forma, chega a ser pesado, mas eu sempre tento ponderar o outro para não feri-lo com palavras ou com atitudes. E eu vejo que isso não é recíproco, sabe? Não do lugar aqui onde a gente está, mas da sociedade para com a comunidade em que eu pertenço. Então é isso. Se Deus é amor, estamos aqui propagando o amor. É isso. Alcemar, em uma linha. Nossa! Amém. Jesus era um pacifista. Muita gente vai colocar como um guerreiro. Eu vejo muita visão errada. Guerreiro. Eu já vi muita gente falar. Eu nunca pensei. Justificando Jesus violência, coisa assim. Jesus era um pacifista. Quando ele foi a ser crucificado, a gente vê ali Lucas comentando que Pedro Simão puxou uma espada, cortou a orelha de um soldado fora. Jesus vai lá e fala não e gruda a orelha do soldado de volta. Ele é um pacifista. Ele andava, as pessoas que eram marginalizadas da sociedade, que eram os cobradores de impostos e as prostitutas, era o tipo de gente que Jesus andava. Ele não andava com os ricos, ele andava com os marginalizados. Então ele estava sempre pregando amor, e o que ele mais pregou era esse amor que a gente até hoje não conseguiu alcançar, de amar ao próximo. Eu acho que se Jesus hoje viesse, que todo mundo fala, Jesus vai voltar, e ele visse o que nós nos tornamos como sociedade, é muito triste, muito triste. Ainda mais, eu acho que a gente vai num caminho que deveria melhorar e parece que a gente nunca consegue chegar lá. Basicamente é isso. Jesus, ele ama todos, ele quer todos ao lado dele, e inclusive acredito que se ele viesse hoje, com certeza ele seria vegano. Boa. Então agora eu vou fazer uma pergunta que pensei naquela do documentário, e só vale responder com uma palavra e não pode justificar. Então me dá esse spoiler que eu não assisti até o fim. Não, mas é só tranquilo. responder. É só responder se sim ou não. Tá? Uma palavra. Pode ser talvez também, sei lá, não sei. É uma palavra, pode ser qualquer palavra, mas eu imagino que seja sim ou não. A pergunta fundamental do documentário é: existe uma forma ética e cristã, ou no caso religiosa, compassiva, de matar um animal? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Quer dizer, você pode responder qualquer palavra, na verdade. Não. Não consigo imaginar nada. Ah, mas é uma palavra. Não! Difícil esse Alcemar, viu? Não, mas tem que pensar em várias possibilidades. Eu tenho TDAH, cara. Tem que pensar em um monte de coisa. Cara, olha, muito obrigado pela presença de vocês. Assim, eu sei que é um rolê, né? Tá aqui, né? Pô, se expor até, né? De repente, pode ser que fale alguma coisa que vai ser entendida, vai ser comentado de uma forma diferente. Religião é um assunto muito delicado, cara. A minha proposta aqui não era fazer um debate e tal, a religião é melhor que a outra, até porque eu não tenho religião também, então não queria ser apontado. Isso existe. Então, exatamente. Então, assim, é conversa. Eu sentaria com vocês num restaurante e teria a mesma conversa, a diferença é que foi filmado. Então é isso. Então, E sem comida. E sem comida, todo mundo passando fome aqui. A próxima vez eu trago comida da Sema aqui, combinado. Nossa, a comida da Sema é Comida deliciosa. da Sema, Pode trazer da próxima vez. Eu trago, pode deixar. Brincadeira. Muito obrigado, Sandra. Obrigado. Rafa, Obrigado. Guga, Fabio. Alcemar. A Covid começou assim. Muito obrigado, gente. É like, é comentário, que eu sei que vocês vão comentar mesmo, nem precisava falar para comentar, porque o assunto merece comentário.
E para assistir esse filme, né, eu acho que vale a pena até pela curiosidade, apesar de alguns pontos aí que não são... não é todo mundo que acha que tá tudo certo ali, mas são visões. Mas são visões e documentário é assim. E é interessante de ver até de forma crítica, talvez. Então dá para ver do christspiracy.com, deixando o link na descrição, você coloca o e-mail lá e assiste. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.